Então, professores, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse sábado de manhã com vento em Caçador, às 9 horas, 16 graus lá fora. Então eu sei que é um tempo para todos, né, se despenderem no final de semana, que é o momento que a gente tem para se recuperar da semana inteira. Mas o pessoal que trabalha no hospital, que a gente sabe que é puxado para caramba. Bom dia. Que a gente sabe que é muito puxado, mas é muito importante para nós essa receptividade que vocês têm em poder compartilhar esses momentos de descanso trabalhando, né? Porque afinal das contas nós somos professores que não descansam nunca, né? A gente não tem mais vida a partir do momento que a gente entra na faculdade. Mas então eu gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês aqui para essa nossa reunião. Eu sou o professor Iago, muitos me conhecem, acredito que menos o professor Luiz, né? Mas eu sou biomédico de formação, certo? Eu sou coordenador adjunto do curso e trabalho no curso de farmácia, já leciono lá há 5 anos, no curso de ciências biológicas. E agora vou deixando um pouquinho esses cursos, mas vou desligar da farmácia para assumir a parte da coordenação adjunta e estar trabalhando mais voltado à parte organizacional e pedagógica do curso. Porque eu venho trabalhando há 2 anos já em metodologias ativas junto com a professora Thalise, que foi a musa inspiradora do processo, foi aquela que foi conduzindo a gente. Hoje nós temos um grande grupo de estudos em metodologias ativas, nós estamos organizando as grades dos cursos da saúde. E eu digo para os senhores que de começo não é muito confortável, né? Não é nada confortável, mesmo porque nós viemos da metodologia tradicional, nós estamos acostumados a passar conteúdo, nós somos clínicos e nós somos técnicos. E o clínico, ele gosta de dar o começo, o meio e o fim. E agora nós damos o começo, e só. Né? Então, na metodologia ativa nós damos muito começo, vamos norteando o meio e o aluno chega lá no fim. E a gente arremata. Né? Então a gente deixa um pouco de lado essa condução de começo, meio fim daquela aula expositiva onde tem a patologia, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, e a gente dá a patologia e da onde que ela vem. Qual que é a origem dessa patologia a nível celular? Ela é congênita? O que aconteceu a nível embrionário para que isso aconteça? Então a gente instiga muito o aluno. E ali a gente tem um problema. Porque o nosso aluno ele não consegue aprender aquilo que não faz significado para ele. E muitas vezes nós não conseguimos passar o significado correto das coisas, e aí o processo ele se perde no meio do caminho, o aluno se perde, o professor não consegue mais resgatar. Daí, meu Deus do céu, vem na nossa cabeça, vem aquela figurinha de desastre, os bonequinhos jogando as gavetas para fora, tacando fogo em tudo, fazendo mal aí. Mas é a construção do processo. Então, para nós, enquanto professores, é um pouco desconfortável nós entrarmos nessa metodologia, mas é até acostumar, porque vocês vão ver que é 1000 vezes melhor do que a metodologia tradicional, que faz muito mais sentido, que faz sentido para nós ensinar desse jeito. Porque nós, na graduação, a gente aprende a teoria, mas a gente precisa da prática para sentar. E muitas vezes a prática que a gente teve não compartilha com a teoria e a gente não aprende nada. E daí a gente vai ter lá no estágio. Aí a gente chega no estágio, ou no internato, ou nos estágios finais, e a gente se depara com a situação e a gente não sabe. E o pior de tudo é que a gente não sabe é onde procurar para resolver o problema daquela situação. Então, esse processo a gente ensina como procura, ensina onde procura, arremata e dá confiança para o aluno de que está certo. E quando ele chegar lá na frente, muitas vezes ele pode também não lembrar do que aconteceu, mas ele vai saber onde procurar. E a resposta que ele vai dar para esse problema será muito mais rápida do que a resposta que nós damos para esse problema. Porque a gente é a gente é técnico demais, a gente quer entender o cerne da coisa, e daí a gente fica muito tempo ali filosofando e nós não somos muitas vezes diretos. E a gente precisa ser algumas vezes diretos no ponto de vista de achar a resposta para os problemas. Né? Então, dentro das metodologias ativas, a gente consegue muito mais guiar o aluno nesse processo. Então, o nosso encontro de hoje, ele vem mais para
nós estruturarmos como que a gente vai trabalhar esse processo, como que está organizado essa semana, como que está organizada essa matriz, qual que é o nosso objetivo. Nós temos um documento que é o plano de ensino que vai nos dar, que nos dará o norte do que a gente tem que trabalhar, o plano de aula que os senhores têm que elaborar de como que os senhores darão essa aula, como que a gente vai avaliar e se o aluno fica online. Então, nós optamos em começar pelo processo de avaliação porque fica muito mais fácil para a gente montar os planos de aula. Porque nós, dentro do plano de aula, a gente sabe o objetivo daquela aula. E a avaliação, ela tem que casar com o objetivo da aula. Então, por isso que nós optamos começar essa parte de operacionalizar o processo pelo plano de aula e pelo plano de ensino, porque isso norteará na construção do processo avaliativo. E tem todo um documento que vai explicitando como que se faz isso e etc e tal, dentro da grade do curso. Então, como eu falei para os senhores, o nosso aluno, ele tem um problema de aprender aquilo que não faz sentido para ele. Então, nós como professores, nós temos que, além de apresentar o material, fazer com que ele se importe. Criar um significado para isso. E esse significado a gente cria através de disparadores de aprendizado. Disparador de aprendizado é uma perguntinha. Eu posso chegar aqui e falar o que é metodologia ativa para você. Você vai me dar uma resposta. Tecnicamente, o que é metodologia ativa? Eu tenho uma concepção que é minha, mas a concepção que é minha é a concepção de verdade. E isso vai começar a fomentar em vocês aquela dúvida da gente querer pesquisar o processo, de nós queremos ir atrás para nós termos uma resposta mais técnica, mais embasada, porque isso cria significado para vocês a partir do momento que vocês trabalham com metodologias ativas. Antes, quando falavam para mim metodologias ativas, eu disse assim, eu estou indo, mas não vai funcionar. Agora não funciona. Não opto por não trabalhar, mesmo porque eu perdia 8 vezes 6 horas por semana fazendo a minha aula teórica, de 30 a 40 slides que eu dava em 3 horas, o aluno ia para casa, eu cobrava na prova e beleza, falou a Deus. E aquilo para mim era muito significante. Eu estou montando a minha aula. Então, mas a gente vai trabalhar de um modo diferente. Não vai dar certo. Tá, mas e daí começou o movimento. Começaram cada vez mais a gente vai trabalhar da forma diferente. E eu não vou, e eu não quero. Não, mas porque você tem, veja bem. E aí eu fui atrás. E metodologias ativas se tornou um significado para mim quando nós começamos a nos unir dentro da parte da farmácia e praticar isso. Aí eu fui estudar. E aí a gente encontra a literatura que diz que funciona. A gente começa a vivenciar o caso que diz que funciona. O nosso aluno fala para nós no final da aula que funciona. Então a gente cria um significado, que é o que esse cara aqui, David Ausubel, fala. Que ele é dono, ele inspirou a teoria do aprendizado significativo. E a teoria do aprendizado significativo faz sentido quando a gente para perceber que tudo que a gente aprendeu na graduação não é 25% do que a gente aprendeu no estágio. E não é 10% do que a gente aprendeu clinicando ou atendendo depois de formado. Porque aquilo na graduação não fazia significado para a gente. E a gente aprendia o que dava na telha. A gente aprende o que cai na prova. E a gente tem que parar de ter esse conceito de aprender o que vai cair na prova, porque tudo cai. Numa prova prática, tudo cai em qualquer momento. O fato de, por exemplo, numa aula de aferição de pressão, você chegar na sala passando mal, fingindo que já está desmaiando, querendo sentar, não estou passando bem, estou com uma dor aqui, já é um disparador de aprendizado. O meu aluno já vai se espertar, opa, o que está acontecendo? O que ela tem? Que eles gostam de diagnóstico. O que ela tem? Como que eu vou trabalhar isso? Isso já é um disparador de aprendizado. Quando você for ensinar a técnica de aferição de pressão, isso vai fazer muito sentido. Porque, olha, a pessoa pode passar mal assim na minha frente. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair correndo. E eu tenho que sair correndo, catar o aparelho de pressão, tenho que fazer verificação de pulso e mais um monte de coisa. Então, isso é um disparador de aprendizado que vai fazer com que aquela técnica seja significativa para o meu aluno. Certo? Então, isso nós temos que ter em mente. Transformar o nosso aprendizado em significado. Ele tem que entender por que ele está fazendo isso e ver aonde ele aplica esse processo. Eu leciono parasitologia na farmácia. E parasitologia, todo mundo sabe que é uma matéria chata, porque é muito teoria, é ciclo de parasita, é ciclo que não acaba mais. Discord.
É ciclo de parasitas, ciclo de coisa que não acaba mais, e o nosso aluno fica assim. E o que eu tenho a ver com a L3 que vai para o pulmão, que infecta não sei o que vai no cérebro? Né? Ele fica, o que acontece? Né? Quem que vai para onde? Daí na hora da avaliação ele não sabe. Daí eu cheguei nessa aula de parasita que eu fui dar nesse semestre, com um caso de um paciente que mora numa área de precariedade, enfim, bastante, que está com uma tosse persistente. Descubra o que esse paciente tem. Você gosta de dar diagnóstico. Então vamos aqui, ó. E aí? E nós somos uma aula inteira. E eu discuti todos os ciclos do ASCA e eu perguntei na prova. Eu tenho 15 alunos, dos 15, 14 acertaram as questões. Uma porque não estava na aula. Então, teve significado. Poxa, eu vou lá na farmácia clínica no postinho, vai ter uma criança, um adulto que vai chegar com tosse. Então, o nosso aluno também vai estar no meu consultório uma criança que chega com tosse, do que resgatar aonde? Origem social. De onde que ela está vindo? O que acontece lá na casa dela? O bairro é carente ou não? Ele tem saneamento ou não tem? Opa, vai que pode ser uma parasitose. Mais criança, mais suscetível, vai da creche. Aprendizado significativo. Isso é muito importante. E dentro desse contexto de metodologias ativas, a gente consegue desenvolver mais autonomia, mais aptidão para resolver problema, mais colaboração do aluno, mais confiança. O aluno consegue ser mais protagonista, desenvolve senso crítico, o aprendizado se torna mais dinâmico e mais envolvente, ele tem mais empatia e responsabilidade e participação. É assim que acontece? Não. O nosso aluno quer atacar fogo na gente, ele quer atacar fogo na sala de aula, ele diz para você que ele não está entendendo nada, chega na semana de provas, eles começam a chorar desesperados no corredor, querem sair tirando jaleco, gritando, se jogando daquele prédio. Aí você vai dizer assim, você pesquisou, eu não sei porque eu não aprendi, eu não sei nada. Então, o começo é meio desesperador. Né? O começo é meio desesperador, não é tão lindo assim, né? É meio desesperador. Mas, o que nós professores temos que ter? Confiança. Né? Porque nós somos ainda os professores. Né? E nós temos que vestir esse edital e ter confiança. Nós temos que ter o pulso firme e dizer assim para ele, não, o processo é esse, você aprendeu sim, senta aqui que a gente vai resgatar. Porque se a gente tiver maleável, daí vai o barco, todo mundo embora, e vai todo mundo junto, eles fazem fila lá na coordenação, porque eu não estou aprendendo nada, porque não sei o quê, porque eu vou pedir transferência. Daí, se você me permite, é muito legal o professor Arthur falando isso para vocês, porque vai acontecer, mesmo você já recebendo os alunos do primeiro período agora, que vão para vocês no segundo, então são alguns alunos que já estão mais calmos com o processo, né, do secretarismo. Então assim, mesmo assim, eles estão calmos com o processo porque eles passaram apenas no primeiro período. O conteúdo do segundo período é tudo novo. Então vai ter também enfim, vai ser, durante 6 anos vai ser assim. Então é muito legal essa colocação dele no sentido do que vocês precisam passar a segurança da proposta da metodologia. Não é assim mesmo, você fique calmo, você vai aprender, a não ser que ele tenha dúvidas técnicas de conteúdo, enfim, algumas questões que podem surgir, mas aí a gente sempre orienta o aluno ao quê? Procure o professor Iago, vai lá na coordenação, conversa com ele, conversa com o Dr. Rodolfo, enfim, né? A gente tem que fazer o quê? Transmitir segurança. A gente pode estar com a maior insegurança do mundo. Você pode estar se perguntando, eu e o Iago, a gente está envolvido 24 horas com metodologias ativas. Eu estou fazendo curso com vocês do EAD e mesmo assim sempre surge alguma coisa nova. Eu penso, meu Deus, né? Então, mesmo que a gente esteja inseguros do processo, o importante é o quê? Transmitir segurança e depois ir em busca ao conhecimento do que a gente tem dúvida, né? Então, eu acho muito legal essa questão da gente ficar tranquilo, que é assim mesmo. Assim, não sei se vai ter um momento para isso, mas eu acho que é uma coisa de discussão dos professores, aonde poder ceder ou não poder ceder. Eu não sei se vai chegar nesse momento. Na próxima reunião que a gente fizer. Então a gente, porque eu acho que se todo mundo concordar, falar isso mesmo, não dá para tolerar tal coisa, simplesmente ninguém tolera. Porque nunca pode acontecer num grupo de professores, tipo, eu não tolero, eles não toleram, mas a Joana tolera.
Daí vira um inferno no capeta. Exatamente, vira um auê o processo Então, inteiro. É o lado é o demônio. é o diabo, né? Eu sou sempre o demônio. Eu sou o capitão também. Eu acho que assim, ó, Iago, isso é legal. Agora que o curso está surgindo, falar uma mesma língua, tem que pedir aula, professores. A língua é essa daqui, ó. Tem que falar essa língua aqui, não pode falar outra língua. E eu não vou mentir para os senhores do que acontece. A comunicação, como o professor Cássio disse, tem que ser muito afinada. Aconteceram alguns problemas de comunicação no meio do caminho, porque a gente às vezes não gosta de se comunicar, e eu aprendi muito com a vida que o óbvio tem que ser dito. E essa frouxidão na teia de comunicação deu um auê. Nossa senhora, tipo, foi assim, segunda semana de aula já, o povo já estava lá na reitoria, já foi botando cartaz, ditadura educacional. Então, nós temos que falar mesmo que meio a mesma língua e ter um pulso firme de dizer, olha, o processo é esse, e você está aprendendo, você vai ver como você aprendeu. Mas não digo, eu acho que tá... Acabou. Ele sobe em cima de você. Deixa eu só colocar assim, eu acho que o segundo período foi bastante. O primeiro, eles vieram no cursinho, onde eles recebem tudo mastigado, decorado. Então, assim, eles vêm com essa concepção em cima, e quando eles chegam aqui, eles têm que entender, aplicar, eles se desesperam. Só que agora eles já entenderam o processo. Exatamente. Então, o segundo período vai ser bem mais sério. Eu tive contato com uma parte da turma ontem, achei uma graça, né? Que eles são crianção, né? Eles são muito criança. E eu vi que eles criam um ponto, né? Pra dizer, vai para pô, você não vamos isso. E eles ainda têm um pouquinho do desespero, né? A gente percebe que eles ainda têm um pouco do desespero, que quando as meninas não lembram quem que era, estavam falando que o dia que sai a nota é pior, não sei o que, não sei o que. Então eles ainda são muito imaturos, eles são muito novos e vieram do cursinho, então eles ainda estão naquela. Mas assim, isso parece uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, porque assim, se eles ainda são imaturos, dá pra moldar a maturidade deles de uma maneira melhor que eles já fossem imaturos de uma maneira não. Eles ainda estão construindo uma ideia do que é o ser médico, então a gente tem que mostrar para ser médico. É esse caminho. Exatamente. É esse caminho. Agora nós temos a oportunidade de moldar o médico do nosso jeito. Nós somos professores e nós somos os detentores do conhecimento. Nós guiamos eles, então nós temos que ser firmes, porque nós continuamos sendo exemplo do espelho. Principalmente, acima de tudo, os médicos que estão dando aula no curso. Vocês são exemplo. Então, olha, a metodologia é essa e o processo é esse. Eu não estou dizendo para vocês que em 20 minutos, meia hora de slide, nunca mais vai existir. Não, existe. É necessário, porque você precisa nortear. O que acontece? A gente trabalha muito com a metodologia da sala de aula invertida, onde nós damos o material para o aluno, ele estuda em casa, ele volta e aplica. Só que existe uma parte dessa metodologia que é muito importante. Ele volta e a gente resgata o que ele estudou. Porque o aluno ele precisa ter a segurança do que ele estudou está certo. Então a gente resgata. Como? A gente faz uma atividade. A gente faz uma sequência de estudos. A gente faz uma aula expositiva prática, onde o aluno está guiando a aula. E no final, nós recuperamos os conceitos importantíssimos que eles não podiam deixar passar e esclarecemos as dúvidas. Então é uma aula muito mais aplicada, onde o aluno se aprofunda na básica e onde o aluno estuda o básico e vem se aprofundar na sala de aula. Porque isso faz muito mais sentido, porque nós somos especialistas. Né? Nós temos as nossas especialidades, nós somos especialistas, nós somos mestres e doutores também. Então não faz sentido eu dar para o aluno aprofundar o técnico em casa e vir ter o básico na aula. Nós temos que inverter isso. Ele tem que ter o básico em casa e o técnico aqui conosco, porque nós somos os especialistas. E isso faz muito mais sentido. Do que nós, enquanto especialistas, dizer lá que o copo é redondo e o bacilo é espichadinho, e que existe o copo bacilo que não é nem redondo nem espichadinho, e ele ir para casa e descobrir a origem genética do negócio, a membrana, o porquê que um é roxo, outro é rosa, por que um cora mais, outro... A técnica da coloração, ele não faz sentido ele fazer isso em casa. Ele tem que fazer sentido para ele aqui, porque nós somos os especialistas.
E nós temos que dizer por A mais B que um tem lá uma camada mais espessa, o outro mais... Certo? Então, nós trabalhamos muito com essa metodologia de sala de aula invertida. E nós temos que passar o tempo inteiro segurança para esse nosso aluno. Isso é muito importante. Eles desafiam, né? E assim, ó, os bichinhos são fogo na mão, né? Porque, assim, então a metodologia... Porque qual que é a concepção deles? O professor não prepara a aula, então o professor não estuda. Exatamente. O professor não prepara a aula, ele não estuda. E ele chega assim com umas coisas bem sem nada a ver, porque ele estudou, ele leu os artigos em casa. E aí, tipo, umas perguntinhas assim, mas você vê que é sacana. Um deles me falou assim, professor, estude bastante, porque nós vamos dissecar. Eu falei, eu não, que tenho que estudar vocês. Exatamente. Nós somos os especialistas. Vou soltar coisas desses pra nós. Não, ontem nenhuma dos dedos deles, porque eles veem muito, né? E eles vêm assim, sabe, afiadinho, e eles querem pegar você. E você responder uma coisa que no artigo da outra, ele já pronto, e já não sabe. Eles são desse tipo de intuição ladinho, assim. Não é que a gente tem que assistir vocês, tá? Mas é bom a gente deixar vocês preparados. É uma geração, porque eles são assim, são diferentes de nós. Eu estava falando para a Roberta agora, eu vejo assim, a minha filha, ela tem 9 anos, mas ela, assim, se eu não sei mexer uma coisa no celular, eu peço para ela. Que ela resolve tudo para mim e, assim, eles desafiam a gente o tempo todo, né? Mas não é assim que é, peraí que não é, não. Eles são assim, é uma geração. Essa geração testa, eles testam até onde eles podem ir. Se você deixou eles ir até aqui, vocês vão testar até aqui. Se você for deixando, chega um momento que. Ou eles acharam que eu era aluna ainda. Eu tava lá com o material esperando e eles acharam que eu era aluna. E eles reclamaram que desde aí vocês falei porque acadêmico tem que se ferrar, né? E depois eu não sei o que eu falei para vocês, porque acadêmico tem que se ferrar, né? Eu falei, sim, mas já faz 10 anos que eu não sou mais acadêmica. Ela, como assim? Por isso, próxima professora do Morfo. Meu Deus do céu, eles acharam que eu era mais salvo. Eles acharam que eu era acadêmica. Nossa, a professora e o professor Cássio, nós somos uma cerca da geração deles. E eles chegam para nós e quando eles... Nós somos uma coisa mais tradicional, uma coisa mais mãe falou, e tem que ser assim, tradicionalzinho. E eles chegam e, tipo, é um mundo para eles na parede. Porque, tipo, opa, não, mas o que está acontecendo aqui? Ele tem, o quê? 5, 6 anos a mais do que eu só e como... O que está acontecendo? Aqui, e daí a gente se pega nesse conflito de geração. E essa geração, gente, eles são muito, tipo, liberal, contra a morte dos animais, é feminismo, não sei o que, abaixo não sei aonde. Mas se você discordar deles, eles te odeiam. Eles amam quem pensa igual. Não, nós vamos incluir. Incluir nada, é mentira. Não, porque todos são meninos. Não são. Se você pensa diferente deles, você é odiado. Você não é bem-vindo aqui, o meu grupo te detesta. Então, esse negocinho de paz e amor, então, tipo, esse povo é muito diferente. E eu gosto de jogar alerta com vocês mesmo, que o negócio é assim. Mas, como eu sempre digo, nós somos os professores. Então, nós somos o dono da bola. E eles vão jogar a partida conforme o nosso apito. E quem não jogar, tá fora. É simples assim. Porque nós somos os professores. Então, nós temos que ter muita consciência de que o nosso semestre está organizado em 3 unidades curriculares. Funções biológicas, que entra uma parte de metabolismo e fisiologia, mecanismos de agressão e defesa, que basicamente é a imuno, e abrangências de ações em saúde, que entra parasita. Saúde pública e parasitologia. Basicamente é assim que está organizado. Cada unidade curricular de 5 a 6 semanas, certo? 5 semanas, 4 situações de problema e 1 semana de prova. 6 semanas, 5 situações de problemas e 1 semana de prova. Tá? Nós teremos 20 semanas de curso. O que isso significa? Que nós temos 1 semana para revisão antes das provas. E isso faz toda a diferença. Agora nós temos 17 semanas e a gente está perdendo o cabelo. Tá? Porque 17 semanas é impossível. Eu e a Dai, nós fizemos carreira na reitoria. Eu coloquei até a lágrima artificial para pedir para o reitor liberar 20 semanas para nós. Porque não dá. Então, com essas 20 semanas, nós conseguimos 2 semanas de revisão, na unidade curricular 2 e na unidade curricular 3. E isso vai ser a salvação da goiaba.
Na unidade curricular 1 não haverá revisão. Não. Só na 2 e na 3. Só na 2 e na 3. Na unidade curricular 1 são 4 situações de problema prova. Porque a gente começa com os pés no peito. Daí a gente depois vai, mas vai ter revisão. Daí a gente vai fazendo a revisão até a última semana da unidade curricular 3, que na próxima já é a semana de prova de recuperação. O que acontece? Nós estamos divididos em quatro blocos de unidades curriculares. A unidade curricular de tutoria, de habilidades profissionais 2, de ESC 2 e a unidade de conhecimentos gerais 2. O que acontece? Cada unidade curricular dessa daqui tem suas atividades curriculares, certo? Então, na tutoria, o que compreende essa unidade curricular? PBL, que é a problematização, morfo, práticas e o TBL, certo? Então, compreende essas 4 atividades curriculares. Por que é importante nós sabermos isso? Porque, por exemplo, o nosso aluno, ele é insatisfatório em TBL. Insatisfatório, ele não chegou lá, ele não atingiu os objetivos, teve 3 unidades curriculares, ele não conseguiu, ele é insatisfatório, ele reprovou na atividade curricular de TBL. Ele passará em morfo, práticas e TBL? Se morfo ele tem satisfatório, práticas ele tem satisfatório, TBL ele tem satisfatório e em PBL ele é insatisfatório, ele passou nessas 3, mas reprovou nessa, ele reprova tudo. Da unidade. Na unidade curricular. Ele reprovou tudo. A tutoria, ele é insatisfatório. E ele tem que refazer. Nesse momento, o aluno fica retido. Se ele passou em habilidades e ESC, unidade e currículo, ótimo, menos coisa para ele fazer. Mas ele não vai poder ir para o 3º semestre. Ele vai ter que ficar no 2º semestre para refazer tudo isso daqui. TBL, morfo, práticas e TBL. Mas ele só reprovou em TBL, está na unidade curricular de tutoria. Ele vai ter que fazer tudo de volta. É o pacotinho. É o pacotinho. Porque nós trabalhamos com currículo integrado. E o que é o currículo integrado? O que eu dou em morfo pode aparecer em TBL. O que eu dou em TBL pode aparecer em práticas. O que eu dou em práticas pode aparecer em TBL. Por isso que isso dificilmente vai acontecer, na verdade. Porque se o aluno está entendendo as outras coisas, ele não vai vai concluir em uma coisa só. É então, difícil, né? isso é difícil, É, mas não é não é impossível, possível. dependendo dos nossos alunos. Porque aluno a gente sabe como é, mas eles sempre gostam de surpreender. Então é assim, currículo integrado. E nós precisamos ter isso na nossa cabeça. A gente não trabalha mais conhecimento compartimentado. O que é do PBL não é só do PBL. O que é do PBL é de tudo. O que é de morfo é de tudo. E pode aparecer. Tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando lá em morfo, sistema adeno-hipófise gonadal. E no sistema adeno-hipófise gonadal vai cair uma pergunta lá no PBL. Mas o professor do PBL não trabalhou isso. O fogo que surge assim do lado, não vira no demônio. Ele não trabalhou isso. Ele não deu, nunca vi no PBL. Mas o morfo você viu? Viu. Então você fica quieto, porque você tem que saber. Mas o professor do PBL não trabalhou em sala de aula. Eu nunca vi a adeno-hipófise gonadal. Mas você viu em morfo? Vi. Então fica quieto. Você sabe. Currículo integrado. Por que isso? Porque nós temos que começar a fazer teoria do aprendizado significativo. O negócio tem que funcionar na cabeça dele. E ele tem que entender que tudo é um tudo. Por isso que ele reprova na unidade curricular inteira, se ele reprovar numa dessas atividades curriculares. Mas pode acontecer, normalmente eles se identificam mais, né, com uma unidade ou outra. Então pode acontecer de você trabalhar só em uma, né? Exato. Ele mal na tutoria e ele vem lá no IES. E se vocês me permitem, é muito importante essa fala no sentido do quê? Segurança para vocês. No quê? Um aluno vem, por exemplo, aqui a gente tem professores de clínicas e professores de PBL. Ele vai chegar para o professor de PBL após as provas, porque eles reclamam após o período de provas. Ele vai chegar para a professora Rosângela e vai falar assim: professora, na prova de PBL tinha uma questão que não foi trabalhada em PBL.
vendo prova de segunda data. Isso aí. Em PBL, se nós não discutimos isso lá naquele PBL que a gente aprendeu e tudo mais, sabe? Não foi levantado nenhuma perguntinha de estudo em relação a isso. Aí a professora Rosângela vai falar assim pro aluno: fulano, mas você chegou a ver isso em alguma outra atividade curricular dentro da unidade de tutoria? Você chegou a ver isso dentro do corpo, dentro de práticas, no próprio PBL? Ele vai falar: vi. Então, você era apto a fazer a prova do PBL porque era dentro da unidade de tutoria. Se eles virem para um professor de habilidades, bem, habilidades é outra unidade curricular. Mas aí eu já digo que assim, nunca se pergunta para aluno, você viu você está dando brecha. Ó, você viu ainda. Ah, mas eu não lembro. Você viu, se não lembra, o problema é teu comigo. Você Não tem que ser mais direto. A gente não pode deixar você pedir para um aluno. Ele vai falar que não viu. No PBL, na verdade, a gente faz as perguntas, cada grupo faz o seu. E nós mandamos a pergunta para o coordenador da atividade, que ele checa quais as perguntas que são específicas de grupos, então, e quais são as perguntas que são comuns. Então, não tem como a gente formular a pergunta em base de assuntos que não foram de vista comum, digamos assim. Então, a gente sempre faz as perguntas com base em todas as perguntas que foram geradas durante o PBL. Então, se ele falar: ah, mas eu não vi tal coisa, deu esse problema no unidade curricular 2, né? Mas eu não vi tal coisa. Só, se vocês estão vendo aqui, que eu sei que todo mundo viu porque eu conferi as perguntas, vocês viram em outro lugar, então é obrigação de vocês saberem. Então, conhecimento integrado. Uma questão lá de ESC pode cair lá na própria PBL. Ele viu? Pode cair, sem problema nenhum. Tá? Acho que a resposta é: você viu sim. Talvez não comigo. Não, você viu porque eu sei o que estava no caderno. Não sei, mas você viu porque eu sei o que estava no caderno. Eu vi que você viu. Talvez eu não tenha visto. Mas eu vi. E eles testam a gente. E essa reflexão, eles trabalham tudo que eles veem nas outras unidades curriculares, porque eles estão lá na prática. Então, o problema que eles viram, isso aconteceu bastante, assim, o problema que eles viram na semana lá sobre violência, eles foram na unidade acompanhar situações de violência. Eles trabalharam habilidades de comunicação, trabalhar como conversar com o paciente. Lá na unidade é a mesma coisa. Então, a gente vai fazendo essa integração também entre as unidades curriculares. Exatamente. Então, tudo aqui é integrado. Então, a gente vai perceber que a situação problema casa com o morfo, casa com a IES, casa com habilidades práticas, é tudo casadinho. Então, se é tudo casadinho, ele não tem que ser avaliado na sua majoritariedade separada. Tem que ser uma avaliação mescla, só que ele tem que saber. Não adianta eu chegar assim para vocês: ah, então hoje a gente vai trabalhar VGBL. E eu sei que o Fernando não deu VGBL para vocês, mas a gente vai trabalhar. Não começa: não, mas vocês viram. Não, ele tem que saber. Você tem que contar para ele: olha, aqui existe uma coisa que é conhecimento integrado. O que você está vendo aqui, você está vendo nos outros. Não adianta dizer que você não viu, porque eu sei que você vai ver. E é isso aí. Você vai fazer a prova se tiver, você vai responder. Se não tiver, tem chance, mas você teve. Né? Então nós temos que ser muito detentores disso. Certo? Nós temos que ser muito detentores disso. Isso é importante do ponto de vista dessa transdisciplinariedade no nosso currículo, dessa integração. Por isso que o professor ganha o caderno de tudo. De tudo. Vocês Porque ganham o para vocês caderno poderem geral. acompanhar o que os outros professores estão trabalhando também. Naquela semana, por exemplo. Não, mas tá. Problema? Então, o que acontece? Habilidades profissionais é a mesma coisa. Clínicas, comunicação e SBR. A IESC, campo e reflexão, e a unidade de conhecimentos gerais, que a gente chama de core currículo. Relações étnico-raciais, que entra sociologia e antropologia, e metodologia da pesquisa, que são EADs. Tá? Daí ele vai dizer assim: eu estou pagando R$7.000 para ter aula em período integral, e eu só venho aqui de manhã, ou eu só venho aqui de tarde. Eu não tenho aula em período integral. Você vai dizer assim: meu bem, de tarde, o que você tem para fazer? Nada? Como que não? Na tua semana, está aqui, na terça-feira
E na quinta-feira, você tem relações étnico-raciais e metodologia da pesquisa. E nos outros dias? Você tem atividade integral. E nos outros dias? O morfo, você vai ter aula o dia inteiro. E ESC, reflexão, você tem aula o dia inteiro. E o espaço que você não tem, é o que a gente chama na sexta-feira, é atividade autodirigida. É o momento que você tem na tua semana de organizar a sua vida. Você tem aula integral. Mas aula integral não é você ficar integralmente dentro da universidade. Se você quiser, muito bem, seja bem-vindo. Aqui tem cantina, cafezinho, você paga e come, você vai estar bem alimentado, tem biblioteca, tem Wi-Fi e energia elétrica. E os próprios laboratórios, quem quiser vir estudar é só marcar o É só horário reservar. com os laboratórios e pode vir aqui sozinho, vai ter as meninas dos laboratórios que vão estar aqui acompanhando para mexer, para estudar, enfim, habilidades para vir aqui sozinho e fazer o que vocês ensinaram em sala, enfim. Né? Outra coisa, então, eu vim um dia aqui a nós, o pessoal, nas manhãs, e tinha acadêmicos, grupos de medicina usando e tal, e comendo. Eu os expulsei, eu não sei se eu fiz bem ou fiz mal. Pode comer dentro do laboratório. Eu não sei se aqui dá, Não, faço ideia, pode. vocês ventilação. E eles estão, e tem um monte de gente achando comida dentro do morfo. Eles estão vindo aqui e estão comendo dentro do morfo. Aquele dia eu expulsei, eles perguntaram, quem que você é? Eu sou professor. Não, isso a gente tem que ter esse controle maior, porque é laboratório, gente, não se come dentro de laboratório. E a gente ensina isso no primeiro dia de aula. Que bom. E como que está dividida a nossa semana, certo? Então o que acontece? Na segunda-feira a gente começa refletindo a prática no IESC. Na terça-feira nós temos um momento de conhecimento, que é o PBL. Na quarta-feira nós temos conhecimentos, habilidades e atitudes, que é habilidades clínicas e saúde baseada em evidências. Na quinta-feira nós temos conhecimentos e habilidades, no morfo e no práticos. E na sexta-feira nós temos conhecimentos, habilidades e atitudes no IESC Campo. Então essa é a nossa semana. E essas são os pontos temáticos do conhecimento. Conhecimento, habilidades, atitudes, como eles estão distribuídos. Certo? Então assim, o que eu vou avaliar em cada atividade? Qual que vai ser o foco da minha avaliação? Então nós conseguimos perceber que PBL é conhecimento, habilidades clínicas é conhecimento, habilidade e atitude, eu tenho que saber fazer e mostrar. Morfo e práticas, conhecimentos e habilidades, eu tenho que saber fazer. E conhecimentos, habilidades e atitudes no IESC. O SBE na quarta-feira. Eu vou dar aula quarta. Não, o SBE foi para sexta. Tá tranquilo. Foi pra sexta. Não, tá tudo certo, eu adoro ver esse sustinho. E aqui está o que a gente vai trabalhar. Tá? Os cadernos. Eu, de manhã, um caderno, que eu vou mandar por e-mail para os senhores, por isso depois vai passar uma folha para os senhores anotarem os seus e-mails. E nesse final de semana, ou segunda-feira mais tardar, estará no e-mail de vocês um PDFzão dos cadernos. O que é importante? Esse caderno é dividido em 3 unidades curriculares, iguais às todas aqui. O caderno, ele é o objetivo da aula. Mas quem que monta a aula? Os senhores. Então os senhores têm total autonomia de montar a aula do jeito que os senhores pretendem, do jeito que os senhores quiserem, dentro do objetivo do caderno. O caderno não dá a aulinha pronta lá bonitinho, sabe? Dá o objetivo daquela aula. E ele diz coisas que têm que ser cumpridas. O objetivo do complexo temático, que é aquela unidade curricular, e o objetivo metodológico da nossa aula. Quais são os objetivos da aula do morfo da primeira situação problema? A apresentação do sistema nervoso central e a cadeia de gânglio autonômico. Como que eu vou fazer isso? Vou dissecar um aluno na frente da turma, vou mostrar os pares de nervo, vou pegar um manequim, vou explicar para todo mundo como usar a mesa, vou trazer um rato, um sapo, alguém, né? Pego um coleguinha que eu menos gosto, o que eu vou fazer? Então, os senhores têm a total autonomia para montar esse processo. Uma dúvida, os alunos recebem esse caderno? Não. Esse caderno é nosso. Professor, qual que é o objetivo da aula? Que você aprenda o que eu vou ensinar. Eles não têm essa visão geral do que vai acontecer no semestre? Não.
Eles vão ter pelo plano de ensino. Eles vão ter pelo plano de ensino, que eu sempre disparo na semana, agora esse está atrasado, porque a gente sai da semana de prova e não precisa fazer. Mas a gente dispara no plano de ensino que ele vai ter. Porque o que acontece? A partir do momento que você dispara o objetivo da aula, no final da aula ele vai lá assim, ó. Esse eu vi, esse eu vi, esse eu vi, esse eu não vi. Professora, e a gente sabe que às vezes o tempo é curto, não vai dar para cumprir tudo. E embora isso aconteça, nós temos que planejar. E nós temos que ter um planejamento efetivo. E esse planejamento efetivo se embasa em 2 documentos importantes, muito importantes, para nós, para os senhores, para mim e para o médico. Um deles é o plano de ensino. O plano de ensino, ele vai contar tudo o que o meu aluno vai ter naquela unidade curricular. Eu faço os planos de ensino. Os planos de ensino partem de lá da coordenação. Eu vou mandar os planos de ensino por unidades curriculares. Então, na unidade curricular de tutoria, eu vou montar todos os planos de ensino dentro da mesma, todos os planos de ensino dentro do mesmo documento. Então, vai estar Orfo, práticas, PBL, tudo junto. E separado, as avaliações todas separadinhas. Então, parte de lá da coordenação. O plano de aula, ele tem o cabeçalho bonitinho, identificando. O plano de ensino, ele tem o cabeçalho bonitinho, identificando quem somos e para onde vamos. A missão da universidade, o objetivo geral do curso, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares de 2014. A ementa da unidade curricular. O que a ementa é? A ementa é o que eu vou dar. Então, ao término da unidade curricular, eu tenho que fazer a formação do médico e da evolução da medicina, considerando os aspectos históricos, epidemiológicos, culturais, biopsicossociais e éticos. E isso tudo vai estar separado em 5 semanas. E eu vou cumprir aquela emenda. Certo? A emenda é o que eu vou dar. Então, o aluno vai saber o que ele vai ter através da emenda dessa unidade curricular. Os objetivos das aulas, os objetivos de aprendizado, nós temos. O aluno pode ter o objetivo da aula, que é outro processo que a gente vai ver agora. Tem os objetivos gerais da unidade curricular, os objetivos específicos dessa unidade curricular, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que ele vai ter que ter. Então, tudo está lá descrito bonitinho. Aqui o cronograma das aulas, certo? Como que vai acontecer essas aulas, quais serão os dias, qual é a atividade, o que vai acontecer, vai estar tudo lá. Isso vocês vão ganhar pronto. Isso vai vir para vocês, então são 3 unidades, vocês vão receber 3 planos de ensino, Na tá? verdade, a gente monta. Plano de ensino é humano. Não, a gente monta o plano dele. Aula. E daí então vocês recebem prontos os documentos com todos os nortes para vocês poderem montar o plano de aula. Ele vai para o aluno. O plano de ensino vai para o aluno, de aula vem para mim. Ah, tá. O aluno não Isso. recebe o plano Porque de o aula. médico vai... Estranho. Plano de ensino. Já Só o Ele plano de recebe de ensino. todas as aulas na segunda-feira. Tipo, das aulas da semana. Não, da unidade. Ele recebe Isso. da O unidade. plano de ensino ele recebe da unidade curricular e vai para o portal dele, tá lá para a mesma plataforma de estudos. O plano de aula vem para mim, porque o médico vai chegar e vai dizer assim, o que ele está aprendendo? Isso aqui. Aí eu vou apresentar para o Ministério todos os documentos de plano de aula, que ele vai querer saber. E eu vou colocar aqui, ó. E como você tem controle? Informatizado, sobe na nuvem, o professor me manda, eu coloco aqui, faço assim, sabe? Como que você checa? Caderno. Certo? Então, o plano de aula... e tem outra coisa importante no plano de ensino. O processo de avaliação. Então, o que acontece? Eu vou contar para os senhores qual é o tipo de avaliação que os senhores darão e qual que é o peso para o conceito satisfatório. Mas isso não impede em nenhum momento que os senhores venham e digam, Iago, eu acho que aqui essa avaliação não é legal. Tudo bem, a gente sempre muda, sem problema nenhum, certo? Esse documento não é engessado. Esse documento é um plano para os senhores podem fazer as considerações. Ó, eu acho que eu não vou dar habilidade já na primeira prova de habilidades clínicas. Eu não quero fazer ausculta, por exemplo, porque eu acredito que o meu aluno não está preparado. Eu vou dar só uma prova teórica. Ok, eu tiro lá e a gente faz uma prova teórica, sem problema nenhum, certo? Iago, eu acho que 80% é muito.
Eu acho que dá pra gente colocar 70%, porque tem algumas coisas aqui que ele pode errar porque ele está começando, sem problema nenhum. De 80 eu baixo o conceito para 70. Tá? Então os senhores têm total liberdade de... Baixo para 79. Eu baixei para 75 no de 80 eu baixei para 75. Então assim, os senhores têm total liberdade de opinar nas avaliações, porque isso compete mais ao professor do que eu enquanto coordenação. Então, se os senhores concordam, tudo bem, senão vocês podem dizer, eu não achei legal, vamos mudar, sem problema nenhum, certo? E isso aqui, então, o aluno vai saber como que ele será avaliado e quais são os pesos para conceito satisfatório. O que os senhores elaborarão e me enviarão? É o plano de aula. O plano de aula é como que eu vou dar minha aula. Tá? Como que eu vou dar minha aula do ponto de vista? Com o cabeçalho, bem bonitinho também. O disparador de ensino. O que a gente vai ver hoje? Aferição de pressão. Qual que é o disparador de ensino? Não estou passando bem. Disparador de ensino. Não estou passando bem. Qual que é o objetivo? O objetivo é, através de um paciente simulado, com crise hipertensiva, levar o aluno ao conhecimento da aferição de pressão. Mas lembrando que o objetivo também está no caderno. O objetivo está no caderno. Mas esse é o objetivo da sua aula, está lá no caderno, que é o objetivo geral. Eu posso complementar através de Senão eu copio e colo. Senão eu copio e colo. Tá, Jair? Copio e colo do caderno, o objetivo geral, se eu quiser dar uma complementar. Incrementar, deixa mais bonito. Isso, coloca o açúcar no confeiteiro, para deixar docinho bonitinho. Os objetivos específicos também estão no caderno. O objetivo específico está no caderno, mas eu posso ir além, porque o objetivo geral é o que é. Tipo, na sua totalidade, o que é. E o objetivo específico é como que eu vou fazer. Então, olha, o objetivo específico do Até que Enfim, descrever o processo de fertilização, compreender ovos, zigoto, não sei o quê, a espermatogênese, o objetivo específico, certo? Como que eu vou fazer isso daí? O conteúdo programado. O que eu programei para a minha aula? Começar recuperando os conceitos da atividade de sala de aula invertida, através de sessões de trabalho. Discutir não sei o quê, apresentar, fechar com uma revisão teórica de 20 minutos. Como que eu programei a minha aula? O que eu vou fazer? Dentro daquele objetivo, como que eu vou colocar lá? Como que eu vou trabalhar? Qual é o começo, meio e fim? Como que eu vou encher o boneco? Então isso é o conteúdo programático. O que eu programei para a minha aula? E quando a gente faz isso, fica muito mais fácil, porque a gente visualiza o que a gente vai dar. E a gente monta a história, depois a gente chega e segue o roteiro. Ferramenta educacional. O que eu vou usar? Eu vou usar uma aula expositiva? Eu vou usar uma aula prática? Eu vou usar um jogo? Eu vou usar uma problematização? Eu vou usar um paciente simulado? Eu vou usar metodologia de sala de aula invertida? Eu vou usar aula teórica? O que eu vou usar? Qual que é a minha ferramenta educacional? Certo? A avaliação. Como que eu vou avaliar? Eu vou avaliar comportamento nessa aula. Quero ver se os alunos sabem ou não sabem. Através de comportamento, atitude de estudo. Estudou, joia? Não estudou, precisa melhorar nisso. Feedback. Debriefing, que é a mesma coisa. Final da aula, eu quero fazer uma avaliação geral. Como o meu aluno se sentiu nessa aula? Como que o meu aluno aprendeu? Eu vou cobrar isso através de uma atividade autodirigida no portal. Então você vai mandar a atividade autodirigida, eu vou colocar ela no portal, depois a gente tem 80 atividades autodirigidas para avaliar. Ou eles vão fazer atividade autodirigida em grupo de 5. Certo? Então a gente já diminuiu ali. Então, atividade autodirigida é como se fosse um trabalho. Isso, porque isso entra dentro das diretrizes curriculares, dentro das diretrizes da atividade prática supervisionada, do APAS, que é a resolução 3 de julho de 2007, alguma coisa assim. Entra lá, tá? E isso serve para complementar a carga horária do meu aluno. Então nós vamos dar muito mais do que 640 horas estourando de conteúdo para ele estudar. Então isso tem uma resolução que nos guia.
já explico por que é importante a gente ter meio que essa resolução na ponta da língua, porque a gente vai ter que ensinar ele a fazer cálculo de matriz para saber quanto que ele vai precisar faltar. Tá? Então, daí ele vai dizer assim, ah, mas a tua disciplina tinha 100 horas e você está dando 80. Como assim? Eu estou pagando... Não, tudo bem. Mas existe a resolução tal, que é todas as atividades que eu dei para você. Atividade prática supervisionada. É 3 de junho ou julho de 2007. Não, é uma diretriz do Ministério da Você Educação. monta uma frase pronta de decreto no e-mail. Isso, vou mandar assim para você, conforme você já, tipo... Professor, em relação a esse plano de aula, toda aula tem que ter um plano de aula. Então, digamos que eu sou um professor de PBL. Toda terça-feira eu tenho que fazer um plano de aula, ok? Para todas as unidades curriculares. Você vai mudar o modelo de PBL, um modelo de habilidades, um modelo só para o professor ver como que foi feito. Sim, eu vou mandar para os senhores todos os esqueletos do que eu estou apresentando. Entende? Eu vou mandar lá no documento Word editado, tudo nos nomes bonitinho para os senhores só preencher. Dica, não preciso fazer, por exemplo, eu tenho 5 aulas de morfo, vou fazer 5 planos de aula. Eu faço um plano de aula fragmentado. Não, compartimenta. Senta um domingo, que a gente não tem nada para fazer, não tem tempo para cuidar desse tipo de coisa. Aí senta lá no domingo, família, para levar a passear no parque, e faz uma vez só. Tá, e que dia obrigatoriamente? Tipo, você dá aula na terça que vai dar aula? Uma semana de antecedência, de preferência. Porque eu vou olhar o plano de aula, vou olhar o objetivo do caderno, vou mandar isso para São Paulo, para eles montarem a aula na mesa de estudos em cima do plano de aula de vocês. Aí nós temos uma figura que a gente precisa apresentar para eles, que é o integrador de atividade. Então, a gente está fazendo essa reunião hoje para passar só sobre o sistema de avaliação, porque se a gente apresentar tudo para vocês é muita coisa. O que a gente pensou? Já está sendo muito lá. Hoje a gente apresenta para vocês sistema de avaliação. Mês que vem a gente faz uma reunião de novo, dia 7 de junho, que vai ter, o Fernando vem só para dar uma capacitação de habilidades clínicas, tá? Após dia 7 de junho a gente marca uma reunião novamente para explicar o quê? Daia, eu sou prof de PBL. Como que vai funcionar o primeiro dia de aula? Que horas que eu tenho que ir para a universidade? O que aquela semana típica que o Iago mostrou? A gente vai mostrar detalhadamente como que vai ser o primeiro dia de aula, a primeira semana, que horário que vocês têm que vir. A gente vai mostrar a sala de aula para vocês, que vocês têm que ir no primeiro dia de aula. Nós vamos acompanhar vocês, o que vai ser apresentado para os alunos, a questão do integrador da atividade, tudo isso na reunião em junho, tá? Senão fica muita informação para vocês. Quem vai ser o integrador de atividade? Quanto que ele vai ganhar para isso? Quais são as atribuições do integrador de atividade? Todo mundo tem que fazer um plano de aulas? Todo mundo? Quem que vai lançar no portal as notas, os conceitos, não é nem nota, conceito. Então tudo isso a gente vai dar uma prévia hoje para vocês, mas em junho a gente volta a conversar detalhadamente. Porque assim, por exemplo, PBL são 8 professores, os 8 não vão fazer um plano de aula, um só faz para os 8. Que todo mundo vai dar a mesma coisa. Tipo, morfo tem 2, dos 2 um vai fazer. Essa pergunta que eu ia fazer, nós fazemos função. Isso, só que assim, daí esse é o... Você sabe que a gente vai ter que sentar para fazer um... Com certeza. Mas é que tem que ter um responsável, porque, professor, tem que ter um responsável em cada atividade curricular, porque a gente vai... Do útero, não sei o quê. Pode ser um roteiro prático, pode ser um roteiro no quadro. Hoje a gente vai trabalhar isso, um cronograma da aula. Isso vai para o aluno, certo? Isso é disponibilizado para o aluno. Porque o que acontece? No plano de aula tem os objetivos de aprendizado. E isso nós temos um risco em fornecer para esse nosso perfil de aluno. Você não cumpriu esse perfil. E eu estou falando certo em mim, entendeu? Aí é o discurso, e eu vou pedir transferência. Então são as frases que se complementam. Sempre termina com outra de transferência. Isso. Então começa com eu estou pagando 7 mil e termina com transferências.
Aí é um perigo a gente unir ele com uma asa, porque é dar um tiro no pé. Então a gente faz um roteiro, que é aquilo que a gente vai cumprir na aula. Se a gente for além, ótimo, mas o roteiro é o mínimo onde a gente vai chegar. E agora a gente entra numa coisa meio que importante até demais para nós e para eles. Nós, particularmente, odiamos fazer prova. Eu, depois que eu saí do mestrado, eu disse assim, olha, nunca mais na vida vou fazer uma prova, nem nada. E seja o que Deus quiser. Estou na graduação fazendo prova. Inclusive, tá? Fui mal pra caramba. Mas estou o quê? Na graduação fazendo prova. Estou terminando farmácia. Quem sabe daqui a 70 vidas eu me formo, no ritmo que eu estou indo. Então, eu detesto fazer avaliação. Porque a avaliação, a gente fica um pouco crítico do ponto de vista de que isso aqui, essa pergunta não está legal, tem um distrator, esse negócio não está funcionando, tem dupla interpretação, não foi assim que eu aprendi. Eu tenho conhecimento para a gente argumentar, é chato. E a gente não gosta de se sentir pressionado. Né? E o nosso aluno também não. Então, para que serve uma avaliação? Eu preciso saber como que ele está aprendendo. Eu preciso saber se ele aprendeu. Eu tenho que avaliar, não tem outro jeito. Só que existem maneiras, ferramentas de como que eu vou avaliar. Existem ferramentas adequadas para cada situação. Eu não posso criar uma prova lá de múltipla escolha para todo mundo. Primeiro que a prova de múltipla escolha é o de nível leque, entendeu? Porque você não vai querer dar 80 provas discursivas para ler 80 letras que você não consegue para dar 80 errados, 80 certos ou meio certo. Porque a questão discursiva é a questão da salvação, né? Porque aquela que o aluno bota a linguiça lá, enche mais temperinho do que carne, está meio certo, porque valeu a intenção. A questão de múltipla escolha é o de nível leve, porque ele sabe ou ele não sabe e acabou. Ah, mas professor, mas você não sabe. Porque você errou. Se você soubesse, você teria acertado. Na discursiva a gente consegue identificar o aluno do bem. Não, consegue. Só que a discursiva ainda é o salame do temperinho. Sim, é o que está lá só. Isso, tem mais isopor do que carne lá dentro. Então a gente sabe disso. Nós colocamos o quê? Os pontos importantes, as questões chaves, a gente coloca em múltipla escolha. E algumas coisas mais importantes, que não deixam de ser importantes, a gente bota em descritivo, porque a gente capta conceito, tá? Só que a gente não vai dar um tiro no pé de fazer uma prova com 10 questões de escrever, né? Para avaliar conhecimento. Então conhecimento é taxativo, ou sabe ou não sabe. E outra coisa da questão dissertativa é muito subjetiva, porque você tem 80 provas para corrigir. Lá nos 50 e poucos você já está exausto. E você já considera, né? Tipo, ele falou que é Coitado dos primeiros. Aquela frase-chave que tá certo. Senão, você não consegue mais. É por isso que o gabarito é importante. Responda você, ó, tinha que ter isso, isso, isso. Então, isso a gente fornece no final da prova. Nós temos que oferecer, porque o meu aluno não pode ir para casa com a dúvida do que ele tinha que ter respondido. Porque a CTI vai ter sido. Exatamente, ele paga 7 mil para isso. A avaliação, ela deve ter, a avaliação ela deve motivar. E a gente sabe como é difícil, porque a gente já pensa na prova motivando o aluno a desistir. Né? A gente também é mal. Aí você não vai lembrar. Né? Isso aqui ele estava conversando, eu vou falar para vocês, eu sou esse professor. Ele estava conversando nessa hora aqui, então eu vou colocar essa questão. Porque ele na próxima aula vai ficar quieto e vai prestar atenção na aula inteira. Nessa aula eles foram pro bar, eu lembro. Isso, nessa aula aqui 5 não estavam porque eles saíram para fazer o lanche e nunca mais voltaram. E eu estava falando justamente de como encrava a unha. E eu vou colocar aqui, entendeu? Mas ela tem que ser motivadora. Ela tem que ser transparente. É a questão do conhecimento integrado, currículo integrado. Você tem que avisar. Ela tem que oferecer evidência da qualificação profissional. O aluno tem que olhar o satisfatório dele e dizer assim, realmente é satisfatório porque eu sei isso aqui. Ou precisa melhorar porque realmente eu preciso melhorar. Ele tem que ver. E, além de tudo mais, em oferecer qualificação profissional, ele tem que ver que o que ele está aprendendo por metodologia ativa, ele está aprendendo de fato. Ele não decorou nada para fazer a prova. E tem que oferecer evidência da avaliação de competência. Se o meu aluno tem conhecimento, tem habilidade, tem atitude. Eu não posso dizer que ele conhece. Aí ele meio sabe,
ele meio faz, ele meio que opera legal, ele meio que faz a cintura bem. Ele meio que mata a metade. Ele meio que salva 2 no PS. Então ele meio que não dá. Ou ele sabe ou ele não sabe. Ou ele mostra ou ele não mostra. Ele faz ou não faz. Então a avaliação tem que ter isso. Mas o principal, a gente precisa entender o objetivo da avaliação. Então os princípios do processo de avaliação é compreender esse processo. Eu venho estudando avaliação há 1 ano e pouco, desde que eu fui apresentado e convertido a Rinode das metodologias ativas. Eu venho estudando avaliação, porque eu sempre tive um problema em avaliar. Porque eu fui avaliado na minha graduação de forma errada. E embora eu ame meu professor de fisiologia da graduação, ele me avaliava muito errado. Mas eu tenho adoração por ele, o professor Edilson. Mas ele me avaliava muito errado. E eu tinha ele como modelo de professor. E eu comecei a avaliar os meus alunos errados. E um dia eu coloquei o preso na consciência assim, sim, mas ele tem que ser o meu modelo para as coisas práticas e conhecimento. A avaliação eu vou ter que achar outra pessoa, porque ele não me serve mais. Né? E nós viemos dar aula, a gente sempre se espelha em alguém. E a gente tem alguns formatos e a gente pensa, mas aquele professor era ótimo, porque o professor bom a gente nunca esquece. E o ruim a gente sempre lembra. Né? Daí tem aqueles passos. Então a gente tem que compreender o processo de avaliação, compreender os resultados esperados. A gente tem que ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo de avaliar esse aluno agora? É o objetivo que ele saiba fazer ausculta? É o objetivo que ele saiba fazer percussão? É o objetivo que ele saiba fazer semiologia? Avaliação por sistemas? Qual que é o objetivo? Né? O que eu vou usar para que isso seja feito? Qual que é a ferramenta que eu vou estar utilizando? Eu vou utilizar uma prova teórica para fazer percussão? Nossa, em turma diferente desse grupo. Não posso ver isso numa teórica, então eu vou usar uma prática. Que tipo de prática? É paciente simulado? Eu vou ter simulação de alta ou baixa fidelidade? Vai ser um vídeo que ele vai diferenciar o som? Eu vou usar um aplicativo no celular? O que eu vou fazer? Qual que é a ferramenta? Né? E a abordagem que eu vou ter dessa avaliação. Eu preciso conhecer isso aqui. Se eu não tenho isso definido, a minha avaliação vai ser uma porcaria. Né? Porque daí eu vou avaliar uma coisa que eu não sei. E eu vou ter um resultado que eu não esperava. E o meu aluno não sabia e eu não sei. E daí todo mundo se surpreende. Daí aqui que a gente começa? Cancelar a questão. Eu vou cancelar essa questão, eu vou cancelar essa daqui, eu vou usar esse recurso, eu vou fazer não sei o quê. Né? Porque a gente não entendeu o processo de avaliação. E o processo de avaliação é transparente, gente. Não adianta eu falar assim, olha, que dia que é hoje, e colocar quarta-feira e pedir lá no Japão que dia que é hoje, porque eu estou ensinando o dia do Brasil. Né? Então, assim, não adianta colocar coisas absurdas e dizer, mas ele se aprofundou. Não tem como dizer ele se aprofundou se eu sou especialista e não aprofundei isso com ele. Entende? A gente não pode armar a bola de cristal e tentar adivinhar o que o aluno estudou em casa. Né? Então, nós temos que fazer uma avaliação condizente com o que foi dado. Senão, vai virar um caos. E a gente não vai ter, a gente vai ter que começar a tirar a carta do banco. Mas eu não. Sabe? Então, a gente precisa compreender esse processo. E quando a gente compreende, a avaliação funciona já muito. Uma coisa que alimenta a vida, uma coisa que dá ânimo, uma coisa que alegra tanto o coração quanto o cérebro é o chá. É o chá. E a fez no parte. Não coloquei PowerPoint. É o chá, certo? Não é café. O café é outro café, é droga. É o chá. E isso nós temos que deixar bem claro para o nosso aluno, que o chá é vida. E que ele só vai passar aqui se ele souber passar um chá bem feito, certo? Que é o nosso conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude é igual a competência. Se o meu aluno tem conhecimento, sabe fazer, mas não mostra como faz, ele não tem atitude, ele não tem competência. E não é que ele é incompetente, ele não tem a competência necessária. Porque falar incompetente é muito mais pesado do que não ter competência. Né? Então a gente tem que ver o que fere menos. Né? Se o que fere menos é igual o Silvio Santos quando foi negociar a resgate da vida dele, tirou R$500 mil. Não vou te dar 500 mil.
certo? Então, o que dói menos? Dizer que na avaliação de competência ele precisa melhorar. Não que ele não teve competência, é incompetente, não. Se ele não tem conhecimento, porque é o que acontece às vezes. Eu vou fazer a prova, ele me responde que ele decorou, aí eu vou fazer a prática, e ele não sabe fazer. Nós tivemos um exemplo, essa unidade de habilidades clínicas fez uma prova de conhecimento, que foi uma prova teórica, e fez uma prova de habilidade, que foi uma prova prática, tá? Na mesma unidade, eles fizeram 2 avaliações diferentes. Teve alunos que na teórica ganharam satisfatório, mas na prova prática ganharam precisa melhorar. Consequentemente, ele precisa melhorar na unidade curricular 2. Ah, mas aí ele ganhou satisfatório teórico. Ele precisa melhorar, ele vai com conceito lá em precisa melhorar. Em habilidade, porque teve um aluno que de 20 questões da teórica, ele acertou 19,5 e errou um perímetro cefálico em 8 centímetros. De que me adianta? Né? E é isso que acontece no ensino tradicional. A gente passa pela média. E assim, ó, eu vou dizer uma coisa que eu acho bem importante em relação a isso, que só conhecimento não adianta, só atitude nem habilidade. O ensino tradicional tem um grande problema, vou exemplificar o que aconteceu na minha turma de faculdade. Na minha turma de faculdade, a gente teve um rapaz com esquizofrenia. E assim, ó, ele tinha conhecimento, ele só tirava notas maravilhosas. Mas, obviamente, ele tinha esquizofrenia, ele não tinha a menor condição de entender pessoas. Tu entende? O conhecimento é assim, a gente teve um problema porque ele foi passando os semestres. Eu fui de ensino tradicional. Sim. Porque ele só tirava nota ótima. E ele foi passando os semestres. Quando chegou lá no último ano, no internato, aí é que a coisa pegou. Por quê? Porque ele não tinha a menor habilidade para entender pessoas. Sim. Ele não tinha nem habilidade e nem atitude. Ele não sabia lidar com outros seres humanos. E daí o que aconteceu? Ele foi barrado. Só que ele entrou na justiça. Como é que eu fiz 5 anos e não aconteceu nada e chegou no último ano vão me barrar? E ele ganhou. E ele se formou. Ele é médico. E ele trabalha por aí em algum lugar, eu sei aonde. E ele Já começou em trabalha mais. Não, mas esse até ele passou pela minha turma. Então esse é o grande problema, sabe? E o fato de não só o conhecimento tradicional é ruim por isso, porque tu não consegue barrar o aluno antes. Exatamente. E assim tu consegue lá no começo tu percebe que o cara não tem capacidade. E eu vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Nós temos um aluno que tem transtorno de personalidade e ele vai ficar e precisa melhorar em atitude. Ele não tem um comportamento compatível com o acadêmico de medicina. E ele vai ficar, porque nós avaliamos ele em comportamento, em atitude. Como que... Mas esse aluno vai fazer o demônio aqui dentro, e eu já estou até preparado. Existe uma ficha, que é uma ficha de avaliação de atitude, e essa ficha está preenchida. Está aqui. Nós fizemos uma reunião de colegiado onde o nome desse aluno foi levantado. Está em reunião de colegiado que você apresenta o desvio de comportamento. E você precisa melhorar. Se você não melhorar, você Está mais em cima da chamada ou mais embaixo? mais embaixo. Bem embaixo. Sim. Bem embaixo. Então ele vai ficar em comportamento. Ele vai ficar em atitude. Ele não tem a competência para ir para frente. Certo? Então o chá alegra o coração. E se nós temos que deixar muito bem explícito para ele que conhecimento é uma coisa, habilidade é uma coisa, atitude é uma coisa, porque o que eles querem? Média. Eu fiz a prova teórica, professor, e eu fui joia, mas na prática eu preciso melhorar. Não dá para juntar os dois conceitos? Óbvio que não. São duas coisas diferentes, são dois processos de avaliação diferentes, são dois itens diferentes. Eu me lembro são que dois quando aconteceu isso há 20 anos atrás, foi inclusive jogado isso, assim, como se juntaram os professores, os coordenadores de cursos, professores, como que eles podiam, já desde o começo do curso, em algum momento, avaliar a psique, essas coisas dos alunos, porque deixar para lá no último ano, quando o cara já está no internado, isso aí geraria problemas legais, porque não pode, o cara passou em todas as disciplinas, foi isso que a universidade perdeu na justiça. Sim. Se ele passou em todas as disciplinas, tudo com nota ótima, como é que chega lá no último ano que não tem mais avaliação de nota, o cara não poder ir para frente?
Então, tem como você só voltar a semana típica só para mostrar uma questão para eles lá? Então, aí eu sou prof, por exemplo, de PBL. Aí eu vou falar, tá, mas o PBL avalia qual tipo de competência que fecha no pacotinho de competência? Conhecimento e atitude. Mas a habilidade não avalia em PBL? Não. É isso, né? E não, só conhecimento em PBL. E atitude também. Atitude Se eu também. colocar a Tá. comportamental lá. Habilidades clínicas avalia os três. Então eu tenho a possibilidade de avaliar os três. Os laboratórios, conhecimentos e habilidades. Mas eu quero avaliar atitude, eu posso? Pode. Só que aí nós temos que ponderar. Porque eu sei que vocês não vão querer avaliar a atitude de 80 crianças e preencher 80 planilhas de comportamento. Né? Então a gente dá uma ponderada. Mas isso eu posso discutir quanto professor com a coordenação e Sem falar, olha problema nenhum. professor, eu gostaria de fazer o preenchimento da avaliação formativa diária dos 80 alunos. Aí você vai falar, ok, mas tem atividades que são obrigatórias avaliar isso. Sim. Por exemplo, PBL. PBL clínicas. PBL clínicas é obrigatória a avaliação formativa diária. Sim. Então o que acontece? Como que eu vou fazer uma avaliação? Primeiro de tudo, ter em mente o objetivo da avaliação. E segundo, escolher uma ferramenta adequada. E aonde que a gente pode escolher essa ferramenta? Eu tenho para vender na editora Saraiva. Mentira, esse é um e-book que eu escrevi por ideia da professora Thalise, surgiu esse livro, porque eu criei um manual de avaliação da medicina. E a professora Thalise disse assim, isso vai dar você pode publicar como livro. Eu falei, pá, dela você pode. Fui atrás e publiquei como livro. Não existe livro físico? Não, só o online, mas dá para imprimir, prof. Que é então? A gente quer assinatura do... Vai que daqui uns 10 anos. Vai que alguém vê o trabalho e diz assim, nossa, que maravilha, né? É esse cara que eu preciso. Nós vamos mandar os slides, vamos mandar o link daquela lei que você falou, vamos mandar o link desse aqui e vamos mandar o link da gravação também para vocês reassistirem essa. Então, é um livro de ferramentas para avaliação e metodologias ativas. Né? E aqui está tudo o que você precisa saber de avaliação e metodologias ativas. Porque sim, eu tive um trabalho do caramba para fazer isso. Eu criei fichas de padronização de avaliação, está tudo ali. Né? Só que daí não tem o Word, vocês vão ter que recriar. Mas tipo, se vocês quiserem, eu mando o Word das fichas quando vocês forem aplicar as avaliações sem problema nenhum, porque aqui está tudo dentro da família. Então, nesse e-book aqui tem tudo que quais são as ferramentas, qual ferramenta que eu avalio conhecimento, qual ferramenta que eu avalio habilidade, qual ferramenta que eu avalio atitude, está tudo ali bonitinho, certo? Basicamente, né, ele está nesse ramo aqui, de ferramentas para avaliação de conhecimento, prova teórica, múltipla escolha ampliada, mapa conceitual, questão de verdadeiro e falso, gamificação e narrativa. E lá diz assim para você como que você tem que fazer, como que se cria, qual que é o passo a passo, o que é a alta baixa taxonomia, está tudo lá. Habilidade, saber fazer, simulação, global rating, portfólio, mini-sex, OSCE e avaliação situacional. Aí eu vou ter que fazer tudo? Não, escolho uma, faço uma ferramenta ali, beleza. Atitudes, é o fazer propriamente dito. Então a gente pode avaliar no portfólio, no mini-sex, no global rating, na avaliação observacional e na avaliação entre pares. Certo? Então, basicamente a estrutura do livro é essa, e daí lá tem as ferramentas e como você vai utilizar. Então, tipo, eu queria dar uma prova de avaliação de conhecimento, mas eu não queria dar uma prova de múltipla escolha. O que eu vou fazer? Né? Então, é tipo o site da Globo.com, eu queria fazer uma torta, mas eu não queria de morango. A gente vai lá e cata e receita na internet. É mais ou menos assim no livro. Aqui é um exemplo de avaliação de conhecimento. Tá? No cabeçalho dessa avaliação de conhecimento está o percentual de acerto que o aluno precisa chegar. Isso também está no plano de ensino. Mas o cabeçalho, né, serve tanto para o aluno quanto para o professor para a gente se ater à questão de quanto que ele precisa para atingir o objetivo. Então, numa avaliação de tutoria, laboratório de práticas funcionais e morfofuncional da unidade curricular 2.
Nessa avaliação, você deverá ter 75% de aproveitamento nas questões de múltipla escolha e 50% das opções de complemento descritivo para passar conceito satisfatório. Aqui dava 24 questões e 3 questões. 24 e 3. Ah, mas eu acertei separado. Mas eu acertei 23 e 5. Precisa melhorar. Mas é uma questão. É uma questão que você precisa melhorar. Mas é só uma questão, eu gabaritei a descrever. Sim, você precisa melhorar. Mas professor, aqui ó, era 24, eu acertei 23 é 24, você precisa melhorar. E nós temos o coração da dózinha, gente, por uma questão que eu fico pensando se fosse eu, nossa, ia subir na carga, não ia dar tanto. E aí a gente fica, né, meu Deus, mas é por uma questão, é preciso melhorar. Mas tem que falar porque uma questão mata uma pessoa, eles vão ser médicos, não vão ser limpador de chão. Exatamente. É isso que deixa claro. Eu só errei no lugar que ele usar agulha, e eu fui de estômago. Mas tá tudo bem. Uma lipo e furou o intestino. Isso, tá certo, ó. Foi um quadrante ali que eu errei. Mas foi eu acertei os outros 5. Não, tá? Então precisa melhorar. Avaliação de conhecimento básico, né? Aqui eu tenho questão de múltipla escolha, né? Questões de múltiplas escolhas, questões que associam, questões de complemento, tá? Todo prof. Questão de complemento, aqui é uma imagem, tem uma frase, ele completa esse negocinho. Tem uma questão de múltipla escolha ampliada, que a gente pode colocar aqui os numerozinhos, ordens, etc e tal, que vai sair o múltipla escolha no final também, certo? Tem questão de escrever, né? Aqui tem a figura, mostra para ele bem bonitinho. Qual a função das células receptórias? Ele acha que onde que está, faz. As células receptórias são responsáveis pela produção de qual hormônio? E responsiva a qual tipo de hormônio? Aí ele escreve lá para nós. Tranquilíssimo. Questões de assinalar e de marca X e de escrever. Só que nós temos que respeitar uma certa ordem de taxonomia, né? Então, que é qual que é o grau de complexidade dessa questão. Mas isso a gente conversa em outro momento. Avaliação de habilidade. Né? De habilidade eu tenho um OSCE. Aqui é um OSCE que nós fizemos. Eu fiz aonde isso, Jesus? Esse aqui é um OSCE que eu fiz na farmácia, inclusive semana passada de urinálise. A professora Vilma me ajudou a primeira vez. Semana passada, com mais um pouco dos alunos, eu fiz sozinho. O que o OSCE é? O que eu vou avaliar? A competência. Então ele tem que conhecer, ter habilidade e atitude. Ele tem que ter postura ética. Eu utilizo uma escala de Likert aqui, onde de 1 a 10, ou não observado, eu assinalo. Ele foi 8, ele foi 7, ele foi... Eu dou a nota para ele. E aqui estão os requisitos que ele tem que cumprir. Qual que era o objetivo desse OSCE? Lá na Bioquímica Clínica 2, que o meu aluno soubesse fazer o exame de urina. Ele tinha que seguir todos os passos e me dar a hipótese diagnóstica. Se ele fizesse isso, ele tinha competência, que é o objetivo do meu OSCE. Então, habilidades. Aqui, ó, competência geral. O aluno é capaz de instruir, realizar e analisar o exame de urina, interpretando de forma correta, dando seguimento às condutas necessárias posteriores à realização do exame, como aconselhamento e direcionamento ao médico, de 0 a 10. Quantos? O aluno, aqui tem um comentário do aluno, do professor, mas o aluno também pode colocar. Eu não gostei da prova, isso aqui é uma porcaria, não me levou a lugar nenhum, odeio o professor. E você tem que estar apto a receber a crítica. E o pior de tudo, a gente não pode devolver para ele isso em forma de vou te ferrar na próxima avaliação. A gente tem que, tipo assim, que bom que você fez essa crítica construtiva, eu vou melhorar a minha personalidade. Nós temos que ter esse processo por dentro. Mas você precisa ter esse negócio. Porque eu acredito assim, que professor é como qualquer outro. Não é essa população. Professor é uma profissão. Então, você tem que ter éticas profissionais também na profissão do professor. Então, da mesma forma que você, no seu dia a dia, no seu emprego, na sua profissão, você sabe o que você pode, o que você não pode, como uma ética de uma profissão, você também não vai usar o próprio termo, vou ferrar o aluno na próxima avaliação.
Então eu vejo assim, ó, que a gente tem que trabalhar muito isso, porque o nosso perfil de aluno, né, Dai, é um perfil de aluno que já tem um conhecimento bom, já tem uma base de conhecimento boa perante aos outros, alguns outros cursos que a gente vê por aí. Então, a cautela, o zelo, a forma como você conversa com o aluno, emprega as frases, dá o feedback para ele, tem que ter muito... você tem que ser polido ao conversar com o aluno. Por quê? Porque ele vai trazer a forma como você conduziu qualquer feedback para ele. Se ele se sentir constrangido, ele vai procurar a coordenação e ele vai procurar os direitos dele. Então, assim, a gente tem que ter todo esse zelo, esse cuidado é muito importante. Eu nem precisaria estar falando isso, porque eu sei que vocês, né, vão saber conduzir as atividades. Mas, às vezes, o calor da emoção e a inteligência emocional é muito importante. Né? E o OSC... Professor Fernando, isso pra gente, na questão do feedback, fazer de forma coletiva, com os 10 alunos. Porque aí você tem a avaliação do professor para com o aluno, entre eles e deles para com a gente. Então isso eu acho que é um ganho legal, porque você tem os 3 olhares e às vezes é coisa que a gente também não se percebe no dia a dia, né? Então assim, isso eu acho que é mais produtivo e evita essas questões individuais. Exato. Que esse é um grande nó, assim, porque o aluno muitas vezes pode achar a professora não gosta de mim, então é nesse sentido da subjetividade, né? Tá, mas daí vocês separam os 10, tipo, por níveis, por exemplo, os 10 foram muito bem. Você mesmo não rolou, é que daí fica sem sentido. Tem as turmas já separadas, aí a gente faz com as turmas que a gente já tem, tipo, agora vai ter a Delta e a Tau. Então a Delta 1, 2, 3, 4 e Tau 1, 2, 3, 4. Aí a gente... Separa os grupos. Porque assim, ó, mesmo participar das aulas. PBL vai ter 8 grupos de 10 alunos. Sim. Vocês que são os laboratórios vão ter grupos de 40 alunos, mas divididos. 20, tá? Aí fica 10 alunos para o professor e 10 alunos para o outro, digamos, né? Não, é 20 para cá. Então, vai ter essas divisões e daí internamente ali 20, dá para fazer grupos 10 e 10 e o professor vai fazer esses feedbacks. Num dia de aula mesmo, ou você pode fazer o feedback para os 20 sem problema nenhum. Porque na hora da devolutiva, a devolutiva é o que acontece depois da avaliação, que a gente vai falar. Mas é a hora do tapa na cara, entendeu? O aluno vem, te diz as coisas, e os alunos dizem as coisas para eles mesmos, e você só escuta e fala, E o aluno às vezes te diz assim, mas você foi ruim aqui. Tudo bem, vou procurar melhorar. Mas é famoso, quando eles choram, esse prof, melhorou isso. Mas ainda dá para melhorar qualquer coisa, sabe? Então, assim, eles mesmos veem onde eles estão falhando e aonde a gente também está falhando. Então, nesse ponto, o primeiro é aquele susto, né? O primeiro, eles vêm, eles reclamam de tudo é difícil, mas depois que eles acompanham como que funciona o processo, que foi o que eu e a Thaís vimos ontem, na unidade de parte de defesa devolutiva, eles viram, não, o método funciona assim. O que eu estou errando? Eu estou errando nesse ponto. O que vocês podem melhorar? Vocês podem melhorar aqui e a gente pode melhorar. Então tem aluno que está assim, ele consegue ver, tem aluno que não, que acha que mostra. E esses que pagam 7 mil de favor. Graças. Mas é um favor. Por isso que a gente teve aquela... O Fernando bateu muito na nossa... Mas é um favor, Guri, vai embora. Vocês lembram que o Fernando bateu muito no quê? Agora, a metodologia ativa, o foco é o aprendizado, né? Então, o aluno, o professor sai daquela figura, né? E se iguala à mesma figura do aluno. Para quê? Para ter esses momentos e você falar para o aluno, ok, é um aprendizado, né? Só que essa fala, os alunos, e essas falas foram faladas para os alunos sabem que eles estão nessa conjuntura e eles estarem como alvo. Sim, eu no primeiro dia de aula eu já joguei as cartas para todo mundo, tanto é que teve gente que já me odiou no primeiro dia de aula, teve gente que conseguiu me odiar no final do primeiro dia de aula, mas eu saí com índice de rejeição de 100%. Que bom. Porque eu joguei a limpo. Assim como eu estou jogando limpo com vocês, eu disse assim, não, o negócio é assim, vai funcionar desse jeito,
Nós temos um grupo de professores que vão tocar os apitos e se vocês gostam, vocês vão dançar, vocês preparam. Você vê assim, agora, isso é uma coisa que assim, para nós, professores, demora para entrar na nossa mente isso. Para um aluno demora até mais. Isso é uma coisa que tem que ser constante para gente falar. Eu acho que é bem importante nosso trabalho, mas isso tem que falar, toda semana a gente é assim, funciona, né? É um processo de amadurecimento para nós, porque todos nós aqui vemos a metodologia tradicional, ninguém se torna uma metodologia ativa. Então, acho que é uma questão de e também essa questão de eu ouvir o aluno e saber receber a crítica ao amadurecimento enorme, não pegar e rebater, não, eu sou professor, cala a boca. Não, mas é assim, tem crítica e tem choro. Mas aí tá. Sim, mas aí a gente tem que saber separar. Né? A gente tem que saber separar porque eles não vão separar. Né? Eu peguei o perfil deles ontem. Eu vi uma menina falar do negócio da aurícula lá, que eles queriam aprender. Eu disse, vai ter oficina dela. Ela falou assim, porque a gente quer tudo porque nós estamos pagando 7 mil. Ela falou bem assim, eu ri, porque assim, né? A gente quer tudo porque nós estamos pagando 7 mil. Então, eles têm esse perfil do reclamar, que é perfil da geração deles. E eu acho que quando eles vêm, a gente vai ter que saber o que é crítica construtiva, o que é aquela crítica para ter, ferrar, o que é choro. Não, e depois assim, ó, eles vêm tão na folha que eles têm recebido de tudo de todos. Na primeira aula, só pra você ter uma noção, pedir estudo em tecidos arteriais. Teve gente que veio com processo patológico de doenças dermatológicas. Eu olhei pra mim, Jesus, não é isso que eu pedi. Vocês estão só no tecido arterial. Hoje a gente vai ver tecido arterial glandular. Então eles vêm muito assim, sério. Isso que a professora Mari fala é muito importante, porque eu reforço para os senhores, deem um objetivo. E eles conseguem. Objetive. Eu quero tecido epitelial. No final você sai isso. Eu quero. Qual que é o objetivo? Eu vou lá, microbiologia. Estudem resistência bacteriana. Nossa, acabou a vida deles. Mas estudem resistência bacteriana a vanco e mero. Ele vai lá e estuda vanco e mero. Acabou o cochicho, porque você direciona, dê o objetivo. Não jogue no meio deles, porque se jogar no meio deles vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Porque vai vir gente que vai falar do perfil da MDM, não sei o que, de Varsa, não sei de onde, de SDL, de espectro extendido, NIM. E você queria só falar Varsa. Ou Mary, né? Você só queria isso. Então, objetivo. Dê o objetivo, senão vira um mau erro. Outra coisa, o OSCE a gente faz por estações, né? Oi? O que é essa sigla? O OSCE é o Exame Clínico Objetivo Estruturado. Então, o OSCE a gente faz por estações. Primeira estação, postura e ética. O aluno chegou para mim, eu estou dando exemplo do que eu fiz. O aluno chegou para mim e falou assim, aluno, eu tenho um idoso acamado que usa uma sonda de demora. Eu preciso coletar a urina dele. Como que eu faço? O aluno me passa todo o passo a passo. Ele me instrui a coletar a urina. Muito bem. A urina do meu paciente é aquela de lá. Aí ele vai lá e pegou. Então eu avaliei a postura e a comunicação. Agora ele vai lá e pega a urina e prepara toda a análise. Faz a macroscópica, a bioquímica. É a técnica. Ele faz a técnica certo? Faz. E a microscopia? Ele faz certo? Faz. Eu atribuo uma nota. Em relação à microscopia, ele está manejando o microscópio correto? Ele pegou o gancho da pinça, colocou a lâmina, colocou a câmera no mínimo, colocou a urina, fechou, baixou a luz, subiu a bandeja, colocou no objetivo de 40? Tudo isso eu avalio. Ele fez. Então é a quarta estação. A quinta estação é a análise. Ele analisou a urina de forma correta, porque depois que ele leu a urina, eu vou ler, para saber se ele fez certo. Eu chego, sento, leio o exame com o aluno. E depois eu avalio a competência geral, que ele vai dizer para mim o que o paciente tem e qual é a conduta que ele tem que tomar até o médico. 6 estações. E eu avalio ele porque é compartimentado, certo? Diferente um pouco do mini-sex, tá? Que é o mini exercício clínico. O mini-sex eu vou avaliar a atitude. O mini-sex nós fazemos no estágio de práticas farmacêuticas 7, que é o estágio de análises clínicas. O que eu espero do meu aluno lá? Aconselhamento, anamnese e investigação laboratorial. O que é o mini-sex? O mini-sex você não interfere por estação.
você faz uma simulação. Eu chego e sento com o médico, com o meu aluno, no caso lá era com o farmacêutico, bioquímico nesse caso. Doutor, ou farmacêutico, eu estou com isso, aquilo, aquele outro, e eu vou ver o quê? Investigação. Ele tem um poder de investigação clínica? Ele chegou no objetivo? Ele fez o aconselhamento? Então, eu vou avaliar o profissional, habilidade de entrevista farmacêutica, habilidade de investigação laboratorial, organização das ideias e eficiência, habilidade de aconselhamento e a competência geral. Isso aqui é isso aqui é os pontos chaves da ficha de avaliação. Então, quando você for aplicar um minissex, por exemplo, lá na clínica, ele vai fazer na habilidades clínicas na unidade curricular 3, a última avaliação dele é um minissex de uma entrevista médica. Então o paciente chega, o paciente simulado está ali com uma crise hipertensiva, sintomas de hipertensão. O que ele tem que fazer? Tem que fazer a aferição de pressão e aconselhamento. E ele vai entrar lá, você vai estar do lado de fora do consultório, observando, ele vai entrar lá, vai fazer a simulação dele e você vai avaliar profissionalismo, habilidade de entrevista médica, habilidade de investigação clínica, organização e eficiência das ideias, habilidade de aconselhamento e a competência clínica. Competência. O aluno mobiliza habilidades de conhecimentos afetivas e cognitivas para solucionar os possíveis problemas do paciente. Então são as perguntas que eu quero responder na avaliação. Então é assim que eu estruturo o meu modelo de ficha. E isso está lá no livro, e a ficha está lá no livro, mas eu mando para vocês no Word para que vocês estruturem. E aqui é a outra avaliação de atitude que o PBL e habilidades clínicas têm que fazer, que é a avaliação comportamental formativa diária. Naquele dia, o meu aluno foi pontual e assíduo, cumpriu os pactos de trabalho, respeita os colegas, respeita a hora de falar e ouvir, desempenha o papel de membro da turma, explora os dados do problema, busca informação, sintetiza e expõe ideia. Isso aqui agora ela é física, mas eu estou trabalhando junto com a Débora numa maneira digital, onde os senhores entram na plataforma e apertam as bolinhas. Muito mais fácil. E daí nesse dia, no final do dia, os senhores podem liberar ali a aula 10, 15 minutos antes só para fazer as avaliações. Digital, preenche, beijo e falou, valeu. Tecnicamente fazer isso nem é difícil, cara. O pessoal não tem isso bem. Sim, bem de boas. A gente está tentando padronizar no Microsoft Forms. Porque daí o que acontece? Isso vai gerar um banco de dados, entendeu? Porque daí tipo, lá no final já tem um banco de dados do aluno, e a gente vai lá no final da unidade curricular e analisa. Né? Então tipo, fica mais fácil para a gente contabilizar do que ficar contando o xizinho na folha. Então isso daqui está em fase de desenvolvimento, espero em Cristo, uma nova criatura, que na próxima reunião nós já tenhamos a ferramenta pronta que vai estar anexa no portal e os senhores entram por lá e preenchem por lá. E os conceitos, né? Aí aqui está o passo a passo para entrar no conceito, porque depois de avaliar a gente vai ter que lançar os conceitos, né? Que agora não é mais nota, é conceito, que mudou. E os conceitos são satisfatório, precisa melhorar, nas avaliações que são avaliações formativas. Da unidade curricular 1 à unidade curricular 3 são avaliações formativas. Eu estou visando a formação do meu aluno. E ele é satisfatório ou precisa melhorar. Quem precisa melhorar, ele tem um quarto período avaliativo, que é o período de recuperação. Então, por exemplo, levei bomba na prova do PBL. Então, lá na quarta, da unidade curricular 1, lá na PA4, ele vai refazer a prova do PBL da unidade curricular 1. Ah, mas eu levei bomba na prova do PBL da unidade curricular 1 e da morfo da unidade curricular 2. Lá na PA4 ele vai fazer a prova do PBL e do morfo. E é uma semana que ele tem para fazer essa prova. E acabou, vai ter um dia que ele vai fazer 2 provas, paciência. Mas é muito conteúdo, ninguém mandou você não estudar quando você tinha pouco conteúdo. Né? Então ele só vai fazer a prova de precisa melhorar da unidade curricular que ele ficou. Então, tipo, não é o exame que é de tudo, né? É só da unidade curricular. Então, se eu fiquei na unidade curricular 1, eu só vou fazer uma prova de unidade curricular 1.
Se eu fiquei na 2, eu faço só na 2. Se eu fiquei na 1, na 3, eu faço na 1 e na 3. A 2 eu não faço. Entende? Então eu só vou fazer a prova de precisa melhorar na PA4 daquela unidade curricular que eu fiquei. Eu tenho uma dúvida. Se o aluno fez uma prova de habilidades profissionais clínicas, que nem os professores fizeram agora, de teórica e prática. Eu só vou fazer o PM daquela que eu ficar. Mas aí assim, eu ganhei satisfatório na teórica, de habilidades clínicas, ok. Mas eu ganhei precisa melhorar na prova de habilidades práticas. Eu só vou fazer a prova lá no PA4, que é a recuperação, de habilidades práticas, eu não preciso fazer a teórica? Não, você só vai fazer de prática se você ficou em prática. Se você ficou nas duas, você faz as duas. E se você ficou na teórica, você faz na teórica. Certo? Eu só faço o PM daquilo que eu preciso realmente melhorar. Aquilo que eu tirei satisfatório, eu já sei. Em teoria. De um modo geral, o nosso esquema de placar ficou assim. No período avaliativo 1, eu tirei satisfatório em tudo. No 2, satisfatório. No 3, satisfatório. No 4, não preciso fazer. O meu conceito geral da unidade curricular é satisfatório. Se, por exemplo, eu tirei satisfatório no período avaliativo 1 e preciso melhorar no 2 e no 3, eu refaço o período avaliativo 2 e 3, lá no PA4, né? Se for satisfatório, passei. Se eu preciso melhorar, esse aqui foi tarde. Se eu preciso melhorar e eu refiz e não atingi o conceito de satisfatório, eu sou insatisfatório. Eu reprovei. Oi? Em todas. Em todas? Assim. Não, assim, mas aí cagou para todas. Daquela unidade curricular. Se eu aqui, por exemplo, aqui o Iago fez no geral, né? É, eu fiz no geral. Mas vamos pegar a unidade curricular da tutoria. Na unidade curricular da tutoria, se em PBL ele pegou 3, precisa melhorar, fez a PA4, que é a recuperação, e ele teve que fazer 3 provas, e não passou nas 3 provas, ele reprovou em PBL. Consequentemente, ele vai ter que fazer toda a unidade curricular da tutoria no próximo semestre. Só de tutoria. Só de tutoria. Aí ele vai ter que fazer PBL, morfo, prática e TBL, tudo de novo Mas não naquele. vai poder ir pro próximo semestre, vai ter que fazer aquilo. Mas ela já tem outro semestre fazendo só aquilo ali. Só tutoria. Ele só vai ter aula, ele vai ter aula 3 vezes por semana. Vai ficar parado. Trava o resto. Trava. Não avança também. Não. Ele trava o resto. Ele trava. Não, tem que achar Cada unidade curricular que eu reprovo, eu postergo 6 meses da minha formatura. Mas ele só trava a tutoria. Não, Os ele outros travam tudo. Tudo. Ele não vai Que não tem como ele fazer uma tutoria aqui e uma tutoria lá se essa tutoria não está apta de prosseguir. E não tem como ele deixar de fazer aquela porque é o pacote de currículo integrado. E a mesma coisa aqui, por exemplo. Eu tirei um PM, 2S, e aqui eu refiz o período avaliativo 2 e eu fui insatisfatório, reprovei. Mas eu tenho 2 satisfatórios, reprovou. Então, eu anotei assim, ó, estrutura do semestre. Então, em um semestre, tem unidade curricular 1, unidade curricular 2. Quanto tempo demora? Você tem tudo ao mesmo tempo ou cada Não, 5 semanas, 6 semanas, 6 semanas. É isso que eu tinha entendido. E dele, por exemplo, estou na unidade curricular 1. Eu tenho um dia da semana, tem tutoria, tem habilidades, tem IES e tal. E que é esses dias da semana aqui. Eu anotei assim. Então, isso aqui, 5 semanas, a cada 5 semanas eles fazem a avaliação. Exatamente. Então, a cada 5 semanas, a avaliação do período avaliativo 1. Unidade curricular 2, período avaliativo 2. Unidade curricular 3, período avaliativo 3. E tem a próxima semana. Então, 5 semanas, se tu for insatisfatório, os outros vão para a unidade curricular 2 e tu não vai. Não. Você vai. Dentro do semestre, você caminha normal. Às 3. Agora, se lá no final eu não recuperei e precisa melhorar No final do semestre. No final do semestre vai ter uma semana que a gente chama de semana de PA4. Mas aí, por que vocês não colocaram semana de recuperação, né? Por que a gente não usou o nome recuperação? Porque nem o curso aqui da graduação tem recuperação. Então, o que a gente optou? A reitoria pediu para a gente não usar o termo recuperação, e sim semana de período
período avaliativo 4, que é a recuperação. Isso é outra passagem. E daí é só lá no final. No final de quando dá? É no final das 3 unidades curriculares. A gente computa todo o somatório PM, SPM, e ele vai fazer a pegou PM na 1 e na 3. Nessa semana ele vai ter que fazer a prova do PA1 e do PA3, daí pra gente ver se passou ou não. Essa é a ideia. E aí, você fez isso, certo? Você avaliou. A cada período avaliativo, você tem que fazer análise do processo de aprendizagem, que é o APA, certo? Isso aqui é o terror do professor. O PA é o terror do aluno, o APA é o terror do professor. Porque você vai ter que fazer a avaliação do processo de aprendizagem para os alunos que estão na sua turma. Então, o que acontece? Como tem sido a avaliação do conhecimento? Você vai avaliar e vai dizer por quê. Como tem sido a construção das capacidades? Você vai responder. Como tem sido a construção do e-portfólio? Como tem sido o cumprimento dos pactos da Xuxa? Registro do plano de melhoria. Conceito da avaliação. Formativo e somativo. Tá? Então a gente faz o APA. Depois do período avaliativo, a gente pega a prova e faz. Somente todos os para alunos. quem ganhou precisa melhorar ou também para quem ganhou satisfatório? Para quem ganhou satisfatório e para quem ganhou precisa melhorar. Por quê? Isso é importante para nós e para o MEC e para o aluno. Porque o MEC, ele precisa saber como esse aluno está sendo guiado. Como que esse aluno sabe o que ele precisa melhorar? Como que esse aluno sabe aonde ele tem o processo de defasagem? O MEC precisa saber. E eu preciso informar para ele que ele vai saber de tudo isso frente a uma avaliação de um processo de aprendizado. Aí foi Todos os professores fazem. Todos os professores Depois fazem. do período avaliativo 1, eu paro e faço dos 80. Isso. Do 2 também, do 3 também. Tá, e assim, o exemplo é eu e o Cássio, a gente faz um só, cada um faz o seu. Na verdade, Não, faz um assim, só. ó, Dá até para vocês dividirem. Faz para 40, 40. o que acontece? Vamos supor, eu, a Thalise, o Juliano e a Leísa estamos trabalhando assim. A nossa prova, ela é junto. Então, são 45 questões de habilidades práticas, 20 e poucas para 20 e poucos outros, fechando 45. E no primeiro unidade curricular, já levou o pau, porque a gente fez, cada um com seu horário e tal, e que tempo para corrigir essa prova depois. Agora, na segunda unidade, a gente acertou a mão, porque nós aplicamos a prova de manhã, de tarde, e nós tínhamos tempo para corrigir. Nós corrigimos todas as provas de tarde, os 4 professores juntos. E daí constrói o APA junto. Porque o que acontece? Cássio, como é que tá o fulano? O fulano na minha Só reclama. Só reclama, não olha tal coisa, não faz tal coisa. Já tem um modelo ali, já tem um negócio que eu montei ali, que ele só clica no botão do lado, preenche não. ter como as provas, a gente fixou um calendário de provas. É sempre junto, tá? Então, por exemplo, Gama e Beta, que são as turmas do primeiro período, sempre vão fazer provas no mesmo período, tá? Quando a gente fizer o contraturno, é sinal que as provas são diferentes. Quando as provas são iguais PBL, as provas eram iguais para as duas turmas, para os 80 alunos. A gente fez os 80 alunos, né, Iago, só em um único momento, que foi de manhã. Aí à tarde os professores tinham tempo para fazer as correções, tempo de 4 horas, que eles estariam em sala de aula, e ficaram na universidade para fazer a correção. Então sempre a gente vai fixar os horários. Por isso, e até que a gente achou meio plausível, fazer o quê? Os professores do PBL não se repetem, alguns se repetem, mas na sua totalidade não se repetem com os professores do PBL do outro período, tá? E as dias da semana são diferentes justamente porque a gente vai respeitar a semana típica. Se na semana típica PBL é na terça, a prova de PBL vai ser na terça. Tá? Para justamente o que o professor está na universidade, a gente aplicar e ele ter o contraturno para fazer a Estão fazendo correção. no salão novo? Não, a gente faz na 935 e 936. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo,
Porque tem a semana típica, então tem coisas previstas para todos os dias da semana. E o que acontece quando tem um feriado no meio, por exemplo, que perde um dia de semana? Aí perdeu essa aula. Mas ela vai ser reposta em outro momento? Não, a gente pode conduzir uma atividade autodirigida. Eu posso te dar um estudo para você estudar os pontos principais e eu retomo isso na próxima aula. O que eu fiz, por exemplo, no dia 1º de maio, na quarta-feira? Só que eu ia trabalhar sistema reprodutor, órgãos externos masculino, numa quarta e na outra quarta feminino externo. Não tem. Vamos ver tudo que não vai ter tempo. Então, porque o conteúdo não pode pular. Mas eu mandaria, esse é material que eu discuti os dois na próxima aula. Fazer uma aula invertida lá, esse material precisa ter e fazer uma aula de É assim mesmo. Então, aqui tem uma coisa que é muito importante, que é o plano de melhoria. Pai amado, aqui. Que é o plano de melhoria. O plano de melhoria é para aquele aluno tipo, que precisa melhorar. Ou aquele aluno que é satisfatório que precisa melhorar alguma coisa. O plano de melhoria é o que e como. O que ele precisa melhorar? Então, lá no laboratório de práticas funcionais, ele precisa melhorar o que? Os conceitos de divisão celular, de mitose e de meiose, corpúsculo de Barr, síndrome de Klinefelter, alterações cromossômicas e carióticas. Ele precisa melhorar isso. Ele errou na prova. Como? Sugere-se a leitura complementar do material disponível nas bibliografias X e Y. O que e como. Essas bibliografias estão no plano de aula de vocês copiam e colam lá. E o que ele precisa melhorar? Ele precisa melhorar as questões que ele errou na prova. Ele precisa melhorar porque ele errou isso. Ele precisa melhorar no perímetro cefálico, porque ele errou por 8 centímetros. Então o que você vai fazer? Você vai olhar lá o caderno de atenção da criança, 11 do Ministério da Saúde, que fala da medida antropométrica da criança. Sugestão, usar regras. Isso, sugestão, aprender a usar a pena. Né? Então você coloca o que ele errou e como. Isso aqui é a cereja do Ministério da Educação. É isso aqui que o MEC vai olhar. Por isso que eu complementei o seu ato. Então, você fala o que e como. Porque se eu falar o que, joia, você precisa melhorar o perímetro cefálico, ele vai continuar na mesma coisa. Não, mas daí, quando a gente falou, a gente não falou assim nos livros, eles sabem os livros que eles têm que estudar. Mas o óbvio precisa ser dito, porque o avaliador do MEC... Sim, mas o avaliador do MEC, ele não vai saber qual aluno sabe o livro que leu. E assim, você colocar, por exemplo, esse problema que aconteceu da medição, né? Os professores de clínicas vão sugerir o quê? Por favor, procurar os laboratórios de enfermaria e habilidades clínicas para fazer as práticas necessárias conforme a atividade foi realizada em sala de aula. Embasado em Então, vai falar que é uma sugestão do professor que fulano. Você precisa os equipamentos. Os equipamentos estão no laboratório. Então, você precisa ir lá no laboratório, pegar a fitinha médica, medir a cabecinha da criança, lá do nenê, que eles fizeram, né? E ir treinando nesse sentido, sabe? Então, ele vai dar essa sugestão. E por que o professor precisa fazer ata para quem ganhou satisfatório? Poxa, o cara ganhou satisfatório. O que eu vou sugerir? Sempre tem. E eu sempre falo dos professores no sentido do quê? Olhem os portfólios. Porque sempre tem alguma coisa defasada no portfólio que você passou em aula e o aluno não registrou da maneira adequada. Ou o aluno está se atendo a fazer um portfólio maravilhoso do PBL e a minha atividade, habilidade clínica ou laboratório não tem quase nada lá, ele não registra. Então, dá para colocar, né? Ou, por exemplo, o aluno falta. Então você precisa melhorar a frequência. Até para eles não acharem que está tudo bem, né? Dá pra colocar coisa mais a ver que erra, né? Claro. Dá para sugerir a um aluno satisfatório que você nunca viu nos laboratórios, percebe que ele não vem aqui estudar, pegar uma lâmina e observar, alguma coisa nesse sentido, você pode dar esse plus para ele, você ganhou satisfatório, mas é interessante você ir lá fazer uma pesquisa individual, você fazer um complemento de leitura aqui. Sempre tem alguma coisinha para você falar para ele melhorar, mesmo que tenha um conceito satisfatório. E isso aqui é muito importante para o aluno e para o Ministério, porque daqui a 2 anos e meio,
o Mac vai estar aqui com a comitiva da esperança, causando um desespero muito profundo dentro do meu ser, porque eu estarei inconsolável, porque um monte de gente vai fazer reunião, eles farão reunião com vocês, para conversar e Fazer duas reconhecer. perguntas fáceis de responder. Aí tipo, ele vai perguntar assim, qual que é a cor do seu olho? Mas ele vai perguntar do jeito que você não vai saber entender o que ele quer. E no final ele vai perguntar de novo para ver se você se confunde. Exatamente. Então, tipo, tudo. Então, eu já passei por 3 reconhecimentos de curso. Só que assim, ó, volto a bater na mesma tecla, por favor, não me mata cedo. Gente, isso tudo funciona muito legal na teoria, mas na prática tem que preparar um plano de aula para fazer um mapa, para fazer um portfólio, gente, é um magnicamente. E a gente está orientando as pessoas enquanto a gente não tem essas definições. A gente está orientando os professores a, por exemplo, a aula, você não precisa gravar ela até as 5h15 da tarde, por exemplo. De tarde vai ser da 1 às 5h15, tá? Se você acabou a aula, você terminou o seu plano de aula às 4 da tarde, que é algo que tá. A gente sempre está com um tempinho, tá? Sempre está com um tempinho. Tipo lá no PBL. Isso, o PBL 4 e pouco já termina o fechamento. Os laboratórios é mais difícil, o laboratório a gente vai até o final. Qual é a sugestão? Acabou a aula, o plano de aula, né? Dispense os alunos e aproveite esse tempinho que você tem até o horário de você registrar o ponto e já comece a fazer alguma Só que assim, tá, isso funciona para o PBL, isso funciona para as outras atividades. Morfo e habilidades práticas, né, o que ela não funciona. Não funciona, eles querem ficar entupidos dentro do laboratório, E assim, e no plano de aula, você define assim, cara, aqui não vai ter uma hora antes, mano. Não, mas isso foi lá no PBL, Mas PBL geralmente isso. a gente vai analisar a questão individualizada de cada atividade, enfim. E no final de tudo isso, a gente faz a nossa devolutiva. A devolutiva, ela é o que a gente chama de feedback, que pode ser ao término do PBL ou ao término do encontro de vocês, ao término das aulas práticas e após o período evolutivo. Deu a aula. E aí, pessoal, o que aconteceu? Como que foi? O que vocês aprenderam? Me diga, como que você me avalia como professor? Como que foi a aula no período geral? Então esse é o feedback que vocês têm que ter no aluno. Tá? E que vocês têm que fazer no final da aula e no final do PBL, no final da aula prática e depois do período de prova. Porque vocês vão aplicar a prova, vocês vão fazer o APA, vocês vão lançar os conceitos, vão reunir eles nos grupos e vão dar os APAs para eles. O APA, ele é muito transparente, o aluno tem que se enxergar. Realmente, eu não cumpri o pacto de trabalho, realmente eu estou chegando atrasado, realmente está ruim, realmente eu preciso melhorar. Então tem que ser franco para ele. Ele não pode chegar e ver e falar assim, pera, mas eu nunca vi isso aqui, o professor nunca me falou. Tem que ser um documento transparente. E isso vocês fazem após o período da prova, uma semana depois, geralmente. O que é legal no PBL é que o Fernando explicou para nós aquele fechamento, lembra? Que a gente faz. Clínicas também explicou daquele fechamento que você faz. Então, assim, aquele fechamento da aula e você pode ir registrando para poder colocar no APA quem quebrou o pacto, todas as inscrições. Lembra aquele fechamento? Dá para fazer um registrinho no caderno aí, ter um caderninho, fazer esses registrinhos. E depois a gente só pega para conseguir construir. E o ideal é essa coisa do toda a aula, a gente se deixa lá no final lembrar o que não lembra mais. Não lembra mais. Aí a gente pede um tempo. E a mesma questão das questões da prova, né? Você pode pegar se aquele conteúdo daquela aula surgiu alguma questão interessante, vai anotando e vai tendo o teu banco de questões para depois você poder melhor elaborar e apresentar para a prova, né? Então, essa devolutiva, reforço que ela é muito importante desse ponto de vista da gente saber como que a gente está trabalhando. Via de regra, aprender a construir significados e ensinar a oportunizar a construção desses significados. Essa frasezinha de um autor desconhecido. E gostaria de novo de agradecer o tempo que os professores desprenderam até aqui. Eu sei que é um banho de informação. Eu sei que é muita coisa, que foi pesada essas nossas 2 horas, mas